Sabemos como as rendições de tropas ocorrem, até nas guerras atuais. Soldados são cercados e acenam bandeira branca. As tropas adversárias fazem prisioneiros dos soldados rendidos. Independentemente do formato, os humanos sempre participam. Até agora, a Ucrânia enviou algo tão assustador ao combate que fez soldados russos se renderem imediatamente. Isso é inédito no mundo. A rendição de tropas mais bizarra da história moderna ocorreu quando as forças de Putin se renderam e foram feitas prisioneiras, não por humanos, mas por algo claramente não humano. Em 13 de abril, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia realizou algo inédito. Pela primeira vez na história, a Ucrânia usou robôs terrestres e veículos aéreos não tripulados, ou VANTs, para capturar uma posição russa e fazer prisioneiros os soldados que estavam lá. Tudo isso sem a participação de um único membro da infantaria ucraniana. Isso é enorme para a Ucrânia. Com cerca de 2 milhões de ucranianos procurados por evasão à mobilização, o país cria soluções inovadoras para grandes problemas desde a invasão de Putin. As pessoas não querem lutar, tudo bem. A Ucrânia fará robôs para lutar em seu lugar. Pela primeira vez na guerra, uma posição inimiga foi tomada só por plataformas não tripuladas, sistemas terrestres e drones. Os ocupantes se renderam e a operação foi realizada sem infantaria e sem baixas do nosso lado, declarou orgulhosamente o presidente da Ucrânia em uma postagem no site do gabinete do presidente da Ucrânia. Isso mostra que a Ucrânia está desenvolvendo tecnologias que existem para salvar a vida dos soldados. E esse é o futuro de uma guerra em que Putin conta com a vantagem esmagadora de mão de obra da Rússia para tentar enfraquecer as defesas da Ucrânia. Essa estratégia não está mais funcionando. A Ucrânia está retomando territórios e forçando rendições ao dispensar o emprego de tropas. Vamos imaginar por um instante, nos colocar no lugar de um soldado russo. Primeiro, alegre-se por pelo menos ter essas botas. Desde dezembro de 2022, muitos camaradas tiveram que comprar seu próprio equipamento, pois os estoques básicos da Rússia estão baixos desde o início da invasão de Putin. Mesmo assim, você está na Ucrânia e com alguns soldados russos conseguiu montar uma posição defensiva. Você está esperando que mais soldados e equipamentos cheguem da retaguarda para reforçar sua posição, embora não faça ideia se eles realmente virão. Starlink está fora do ar e o Telegram bloqueado, então você não recebe informações dos comandantes. Você se abriga e espera que a Ucrânia não te ache. Essas esperanças se vão ao ouvir o zumbido de um drone acima, que revela sua posição. Você segura seu fuzil, prestes a defender o território que ajudou a tomar da Ucrânia de soldados que querem recuperá-lo. Isso não acontece. O zumbido dos drones aéreos aumenta. Drones kamikaze atacam seu esconderijo. Você observa, esperando ver soldados no horizonte. Mas não é o que você vê. De longe, mas se aproximando, há monstruosidades de metal sobre rodas e esteiras. Elas avançam para a sua posição, e você sabe que armas leves não vão detê-las, sem precisar disparar um tiro. Não que você possa atirar, pois assim que você coloca a cabeça para fora, um drone FPV vem voando na sua direção. Então tudo para. Você olha de novo. Uma unidade inteira de robôs, alguns no céu e outros no chão, está diante de você. Que opção existe? Morrer nas mãos das máquinas, ou erguer a bandeira branca e deixar que elas levem você? Você é mais esperto que muitos. A bandeira branca foi levantada. Assim, você e seus companheiros pedem o território ocupado e permitem que a Ucrânia realize um feito inédito, sinalizando uma nova estratégia pronta para ser usada em todo o campo de batalha. Mas espere, você deve estar pensando, já não ouviu isso antes? Neste canal, você pode ter visto vídeos sobre a Ucrânia usando robôs para forçar a rendição de soldados russos. De fato, é esse o caso. O incidente relatado por Zelensky resulta do intenso esforço da Ucrânia, que já capturou soldados russos com robôs terrestres e VANTs em casos isolados. Em janeiro foi noticiado que a Ucrânia usou o robô terrestre Droid TW7.62 com inteligência artificial para capturar 3 soldados russos como prisioneiros de guerra. Fabricantes do robô, a DevDroid, fizeram essa afirmação e divulgaram um vídeo mostrando capangas de Putin se rendendo ao robô terrestre. A Forbes também relatou soldados russos se rendendo ao exército de robôs da Ucrânia. Em 11 de março surgiu um vídeo de soldados fazendo um gesto de rendição para um drone com alto-falante, que avisava claramente o que aconteceria caso não se rendessem. 4 soldados aproveitaram a oportunidade para se tornarem prisioneiros nesse incidente, provavelmente motivados por terem visto muitos de seus companheiros morrerem devido aos drones da Ucrânia poucos minutos antes. Em agosto de 2024, a Ucrânia usou drones com alto-falantes para forçar um soldado russo a se render.
Nesse caso, o soldado havia sido abandonado por sua unidade. Então, ele provavelmente ficou aliviado ao perceber que um drone, que ele teria presumido estar ali para matá-lo, na verdade começou a falar sobre fazê-lo prisioneiro. Portanto, o ponto permanece. Já houve rendições a drones e robôs ucranianos antes. A diferença é que, agora, a situação ficou séria para a Ucrânia. Até agora, cada rendição foi isolada e não resultou em ganhos significativos para a Ucrânia dentro do seu próprio território. Mas esta última é diferente. A diferença é que a Ucrânia forçou soldados russos a se renderem e usou drones e robôs terrestres para retomar o território ocupado. Zelensky ainda não revelou exatamente onde a libertação do território aconteceu, embora pareça mais provável que tenha ocorrido em algum lugar no sul. A Ucrânia vem realizando uma forte contraofensiva no sul desde o final de janeiro, o que levou à retomada de cerca de 480 km², ou aproximadamente 185 milhas quadradas de seu território. Agora podemos somar a isso qualquer território que os drones e robôs terrestres da Ucrânia acabaram de libertar, tudo isso sem a ajuda de um único soldado de infantaria. Zelensky foi rápido em mencionar vários dos sistemas robóticos da Ucrânia, incluindo o Volaya, Termit, Ardal, Ratel, Protector e Snake. Ele não revelou quais desses sistemas, se é que algum deles, participaram desse feito inédito da Ucrânia, mas destacou outro ponto interessante. Os robôs da Ucrânia recuperam mais do que território. Essas máquinas salvam vidas na linha de frente. Zelensky afirmou que sistemas robóticos da Ucrânia realizaram 22 mil missões nos últimos 3 meses da guerra. Em todos os casos, esses robôs foram encarregados de ir a áreas no lugar de humanos que, de outra forma, teriam sido obrigados a se expor ao risco. O uso de robôs pela Ucrânia para retomar território é um exemplo. Resgates e operações logísticas também estão sendo realizados pelas máquinas terrestres da Ucrânia, e vidas estão sendo salvas como resultado disso. Vidas foram salvas mais de 22 mil vezes, com um robô entrando nas áreas mais perigosas no lugar de soldados. Trata-se de altas tecnologias para defender o maior valor, a vida humana, declarou Zelensky ao anunciar o feito notável da Ucrânia. Estamos começando a ver uma transformação completa do que significa lutar na Ucrânia. A Rússia não estava preparada. Putin acreditou que força humana e poderio convencional bastariam para vencer a guerra. Mesmo após o fracasso da operação militar inicial, Putin acreditou que uma guerra de atrito desgastaria o exército ucraniano até seu desaparecimento. Em setembro de 2025, o Instituto para o Estudo da Guerra relatou que Putin acreditava que a Rússia resistiria mais que a Ucrânia, seus drones e todo o apoio ocidental recebido. Ter 700 mil soldados russos dentro da Ucrânia deveria ser a chave para a vitória. Existe um problema. Para vencer uma guerra de atrito baseada em mão de obra, é preciso eliminar os soldados inimigos. A Rússia enfrenta uma guerra para a qual nunca esteve preparada. Como Zelensky afirma, o futuro já está na linha de frente e a Ucrânia o constrói. Esse futuro aparece de mais formas, além da captura de soldados e tomada de território com drones e robôs. A presença de máquinas no campo de batalha ucraniano já é realidade, e a vantagem robótica da Ucrânia supera em muito a capacidade da Rússia. Antes de entrarmos mais a fundo nesse assunto, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao canal The Military Show. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite para clicar no botão. Robôs e drones assumem cada vez mais funções na Ucrânia. Segundo o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, os complexos robóticos realizaram 50% mais tarefas em março do que em fevereiro, tendência observada desde que a Ucrânia passou a usar robôs terrestres com seus VANTs. Esses tipos de aumentos estão sendo acompanhados por grandes perdas sofridas pela Rússia. Também em abril, Sirski revelou que os VANTs da Ucrânia causaram 29% mais perdas ao inimigo em março do que no mês anterior. Além disso, os robôs de linha de frente completaram cerca de 9 mil missões no total para a Ucrânia durante março, o que representa um grande aumento em relação aos números de apenas alguns meses atrás. Por exemplo, em novembro de 2025, os robôs fizeram menos de 1/3 das missões, totalizando 2.900 naquela época. Nada disso ocorre por acaso. Esse é o resultado do esforço coordenado da Ucrânia para transformar robôs em combatentes atuais. Vemos isso no crescimento explosivo do exército de robôs da Ucrânia. Segundo a Euromiden Press, em novembro de 2025, 67 unidades ucranianas usavam robôs terrestres em missões logísticas. Em março, o número de unidades subiu para 167.
Se você quer saber por que as missões com robôs da Ucrânia mais do que triplicaram entre esses meses, aqui está a resposta. Cerca de 3 vezes mais unidades usando robôs resulta em cerca de 3 vezes mais missões realizadas por esses robôs. A indústria de defesa da Ucrânia cresce para suprir a estratégia que foca cada vez mais em drones e vantes. Zelensky afirma que fabricantes de vantes na Ucrânia agora conseguem produzir milhões de máquinas de morte aérea anualmente. O número havia chegado a 4 milhões por ano até o final de 2025, e mais financiamento fornecido à Ucrânia por seus parceiros ou por meio da venda de sua robótica para outros países poderia fazer com que a quantidade produzida aumentasse ainda mais. No setor de robôs terrestres, o Interpreter informou em março que a Ucrânia tem 280 empresas dedicadas à construção dos robôs usados em seu evento inédito mundial. Os robôs dessas empresas transportam centenas de toneladas de suprimentos e atuam em resgates e ofensivas. Alguns militares ucranianos, como Andriy Boletsky, comandante do 3º Corpo de Exército, acreditam que esses robôs reduzirão em 30% a necessidade de infantaria na linha de frente até o final de 2026. No futuro, até 80% das missões que a Ucrânia antes precisava de soldados para cumprir poderão ser realizadas por vantes e robôs. A Ucrânia também está mudando o uso de seus robôs. Antigamente, robôs terrestres eram usados quase só em missões logísticas. Eles eram, e ainda são, máquinas de metal que permitem à Ucrânia transportar mais suprimentos do que humanos conseguiriam. A maioria das 9.000 missões dos robôs ucranianos em março foi ligada à logística. Se a captura de território e soldados russos em abril mostra algo, é que a Ucrânia busca tornar seus robôs terrestres tão eficazes ofensivamente quanto logisticamente. A Foreign Policy destacou a mudança no setor em 13 de abril. Ela aponta que um dos motivos pelos quais os robôs terrestres estão sendo construídos em grande escala e usados tão amplamente na Ucrânia agora é que eles custam, em média, menos de $20 mil para serem fabricados. Um soldado ucraniano na linha de frente pode receber cerca de $2.500 por mês, segundo a nova Voz da Ucrânia. Em 8 meses, um robô terrestre já é mais econômico que um soldado. E isso sem contar os custos extras para treinar e equipar um soldado da linha de frente. Esses custos acrescentam milhares de dólares ao custo anual para manter esse soldado em atividade. Um robô terrestre não precisa de comida, motivação, roupas ou treinamento, apenas de um operador com um alvo. O restante faz parte de um pacote de $20 mil, podendo custar mais caso o robô tenha explosivos ou rifle acoplado para operações de combate. Existem algumas desvantagens na estratégia da Ucrânia, fortemente baseada em robôs, que estamos começando a perceber. A guerra eletrônica da Rússia, ou GE, é uma delas. Os robôs da Ucrânia têm softwares, e esses softwares precisam ser atualizados, muitas vezes mensalmente, para combater as novas tecnologias de guerra eletrônica que a Rússia traz para o campo de batalha. Com a expansão das zonas de morte na Ucrânia pelos próprios ucranianos, robôs e ventes são modificados ao chegar às unidades. Esse problema é até positivo. Zonas de morte maiores fazem mais soldados russos morrerem antes de chegar às posições defendidas pela Ucrânia. As unidades provavelmente ficarão felizes em fazer algumas modificações, se isso significar que as forças russas terão que atravessar mais quilômetros de território infestado de drones antes de poderem atacar. Apesar dos pontos negativos, a vantagem da Ucrânia em drones e robôs sobre a Rússia aumenta, e já vemos seus efeitos. O exército robótico da Ucrânia está causando estragos no campo de batalha e dentro da Rússia. Forçar rendições e tomar territórios é só a ponta do iceberg. A Ucrânia tem usado drones de longo alcance para atacar a indústria petrolífera russa, dentro da própria Rússia. Ataques aos portos russos no Mar Báltico entre março e início de abril fizeram a Rússia perder acesso a instalações responsáveis por até 45% de suas exportações de petróleo, segundo a Fortune. Em Primorsk, um dos 2 portos do Mar Báltico citados, ataques de drones ucranianos queimaram $200 milhões americanos em petróleo russo estocado. E isso sem contar as centenas de milhões de dólares em petróleo que ficaram retidos nesse porto ou no terminal de Osluga, devido aos ataques da Ucrânia. Recordes também são quebrados no campo de batalha na Ucrânia. As 22 mil missões em 3 meses e 9 mil apenas em março são recordes, e com o incidente já discutido, representam feitos inéditos no mundo. A Ucrânia quebrou o recorde de distância em drones de longo alcance. Zelensky revelou que a maior distância que um drone ucraniano já percorreu para atingir seu alvo agora é de 1.750 quilômetros, ou pouco mais de 1.080 milhas a partir da fronteira da Ucrânia. Haverá mais, alertou Zelensky. A Rússia precisa lidar com isso, já que a Ucrânia pode atacar mais profundamente seu território do que antes.
A automação está presente em todo o exército de drones e robôs da Ucrânia. Usando o drone Hornet como exemplo. Em 14 de abril, a United 24 informou que Hornets ucranianos, conhecidos como drones FPV ou munições vagantes, receberam sistemas de mira automatizados, capazes de atacar e atingir alvos russos sem intervenção de operador. Esses novos drones somam-se a vários outros, pois a Ucrânia usa cerca de 30% mais drones de ataque na linha de frente que a Rússia. Estamos vendo um salto perceptível que parece ter ocorrido de repente. Não foi assim. Por anos a Ucrânia vem construindo e ajustando. Ela cria novos drones constantemente e sua indústria de defesa passou a ser invejada por muitos outros países. 2026 é o ano em que todo esse esforço está valendo a pena, e nada que a Rússia ou Putin façam mudará isso. O que a Ucrânia conseguir forçar soldados russos à rendição mais bizarra e revolucionária da história militar moderna nos revela? O evento em si já é marcante. Isso pode servir de modelo, pois a Rússia recorre mais a infiltrações e pequenas unidades de infantaria para estabelecer um controle precário sobre o território ucraniano. O uso conjunto de Vants e robôs terrestres pela Ucrânia em uma missão de libertação sem infantaria pode virar padrão em outras frentes, onde as posições russas são mais frágeis, e isso acontece em muitos dos lugares onde os infiltradores avançam rastejando. A Ucrânia agora conta com uma nova opção eficaz que elimina o risco para sua infantaria. A Rússia enfrenta diretamente a ameaça de guerra com drones. A arma está engatilhada e carregada, pronta para disparar contra Putin e seus comparsas. Robôs terrestres percorrem o campo de batalha, capturam soldados, evacuam tropas ucranianas e entregam suprimentos. Drones destroem a Rússia na linha de frente, zonas de morte, retaguarda e até no próprio país. A Ucrânia tem mais drones, melhor tecnologia, apoio contínuo e, talvez mais importante do que tudo isso, tem um motivo para continuar lutando. Soldados russos se rendem a robôs por estarem presos numa guerra em que não querem estar. A nova tática da Ucrânia torna a guerra ainda mais insuportável para os soldados que Putin obriga a ir para a linha de frente. Enquanto falamos, soldados russos em Donetsk percebem o quanto a vantagem robótica da Ucrânia cresceu. A Rússia enfrenta sérios problemas em Donetsk. 9.000 missões em 30 dias. Essa é a manchete mais recente da guerra na Ucrânia, já que a Ucrânia fez algo tão grandioso contra a Rússia que isso ficará para a história. A Rússia está de joelhos. Os drones terrestres da Ucrânia a colocaram nessa situação. A Ucrânia agora conta com um exército de armas não tripuladas que fazem a Rússia sangrar e serão chave para vencer as forças de Putin, cada vez mais enfraquecidas. A onda de robôs é real. Putin enfrenta de frente uma verdadeira ascensão das máquinas. Março foi um mês marcante para a Ucrânia no campo dos robôs terrestres, superando todos os recordes anteriores de uso dessa tecnologia inovadora na guerra com a Rússia. Só no mês passado, a Ucrânia realizou mais de 9.000 missões usando seus robôs terrestres, o que demonstra tanto que esses robôs estão se tornando uma parte central das forças armadas ucranianas, quanto que estão tendo sucesso em todas as tarefas que lhes são atribuídas. Esse sucesso é uma grande parte do motivo pelo qual estamos vendo números recordes de operações agora. O Ministério da Defesa da Ucrânia destaca esse fato em um gráfico, onde demonstra o quanto a dependência da Ucrânia em relação aos seus robôs terrestres, também conhecidos como veículos terrestres não tripulados, ou UGVs, aumentou em apenas 5 meses. Em novembro de 2025, esses UGVs completaram cerca de 2.900 missões. Esse já é um número impressionante, que indica a realização de quase 100 missões por dia. Mas isso era só o começo da verdadeira onda de UGVs que a Ucrânia se preparava para empregar na guerra. Em dezembro, o número de missões de robôs terrestres completadas em um mês quase dobrou, já que os UGVs da Ucrânia realizaram mais de 5.200 tarefas. Em janeiro, mais de 2.000 missões foram somadas ao total mensal de UGVs. Apesar da desaceleração em fevereiro, quando o aumento das missões de UGV foi de 400, somando mais de 7.900 em março, a Ucrânia voltou a intensificar o uso de UGVs. 9.000 missões em um mês. Isso são mais de 290 operações terrestres envolvendo UGVs todos os dias. O que estamos começando a ver aqui é um padrão se formando. A Ucrânia enfrenta desafios nas linhas de frente, como a falta de efetivo, que vamos explorar mais tarde, e aposta no principal fator que a manteve competitiva em uma guerra que já deveria ter perdido. A tecnologia frequentemente salvou a Ucrânia, e sua expertise em drones e robótica destaca-se em 2026, que parece um ponto de virada na guerra. Os robôs estão em ascensão.
A Ucrânia destaca isso não apenas pelo número de missões que os veículos terrestres não tripulados estão completando, mas também pela quantidade de unidades que agora estão ativamente utilizando esses robôs. A Euromedem Press destaca em relatório a mais recente conquista da Ucrânia e observa o aumento de unidades ucranianas usando veículos terrestres não tripulados, acompanhando o crescimento das operações com esses veículos. Em novembro de 2025, só 67 unidades militares da Ucrânia usavam robôs terrestres. Atualmente, 167 unidades ucranianas já utilizam robôs terrestres. Entre elas estão as unidades destacadas pelo Ministério da Defesa pelo melhor desempenho. O 1º Batalhão Médico Separado usa intensamente robôs terrestres, destacando a evolução dos robôs terrestres da Ucrânia. No entanto, os robôs terrestres também estão sendo utilizados nas unidades de assalto da Ucrânia, já que a 3ª Brigada de Assalto Separada e a 92ª Brigada de Assalto Separada também se destacam e foram mencionadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. A Ucrânia afirma que a 3ª Brigada Operacional e a 95ª Brigada de Assalto Aéreo da Polícia Separada também usaram muito bem os robôs terrestres. São muitas unidades, cada uma com propósitos distintos. Isso mostra uma mudança na tecnologia de drones terrestres, tornando os robôs terrestres alguns dos ativos mais versáteis do arsenal ucraniano. Robôs terrestres não são um tipo de tecnologia totalmente novo que acabou de surgir na Ucrânia. Como costuma acontecer, o que parece ser uma história de sucesso da noite para o dia é, na verdade, o resultado de anos de trabalho que contribuíram para a evolução de uma tecnologia que agora começa a mostrar seu verdadeiro potencial. Os primeiros robôs terrestres, como os da Ucrânia, eram primitivos comparados aos atuais no campo de batalha. Isso não significa que não fossem úteis. Em novembro de 2025, início dos dados do Ministério da Defesa da Ucrânia, os robôs terrestres já eram usados em toda a linha de frente para suprimentos, pois os drones russos dificultavam muito que tropas e veículos ucranianos transportassem suprimentos sem virar alvo. Pequenos robôs terrestres, fáceis de camuflar e difíceis de detectar, começavam a se destacar. Eles podiam transportar comida e munição da retaguarda para a linha de frente, como tem feito em regiões em conflito como Kropotsk, onde esses suprimentos muitas vezes significam a diferença entre a vida e a morte. A BBC afirmou que a Batalha de Pokrovsk deve entrar para a história por ser a primeira a usar amplamente robôs terrestres, tanto em apoio logístico quanto para evacuar soldados ucranianos feridos. Em novembro, segundo a BBC, cerca de 90% dos suprimentos para a linha de frente em Pokrovsk chegavam por robôs terrestres. Um dos robôs terrestres citados pela emissora no artigo foi o Termite, com capacidade de cerca de 200 quilos, 440 libras. Descarregado de uma van, ele pode ser controlado remotamente até seu destino por um operador localizado a vários quilômetros de distância. Esse processo mostra por que os veículos terrestres não tripulados são tão valiosos para a Ucrânia, reduzem riscos e fazem ainda mais. Mencionamos as evacuações há pouco. A batalha por Pokrovsk provavelmente serviu de exemplo para o uso de veículos terrestres não tripulados na retirada de soldados feridos de zonas de combate em outras partes da Ucrânia hoje. Em 7 de abril, a mídia United 24 informou que a Ucrânia conseguiu realizar 6 evacuações usando seus robôs terrestres em apenas 24 horas. Esses robôs não são complicados, pelo menos em termos de aparência e funcionalidades. Eles parecem pouco mais do que macas sobre rodas, muitas vezes com barras que permitem que um soldado ferido seja colocado sobre elas. O que eles podem fazer é percorrer grandes distâncias muito mais rápido do que uma pessoa tentando carregar um soldado ferido para longe da batalha. Na operação de 24 horas sobre a qual a mídia United 24 noticiou, 2 dos veículos terrestres não tripulados da Ucrânia se combinaram para percorrer uma distância de aproximadamente 300 km ou cerca de 186 milhas. Ache um humano que percorra essa distância em 24 horas e terá encontrado um tipo de soldado inexistente. 6 soldados ucranianos estão vivos graças aos veículos terrestres não tripulados. Soldados russos também morreram devido aos robôs terrestres da Ucrânia. Com a evolução dessa tecnologia, a Ucrânia ampliou o uso dos veículos terrestres não tripulados para além da logística e evacuação. Veículos antes inofensivos agora viram forças de ataque letais. É nesse tipo de uso que as coisas ficam realmente sérias para a Rússia. Mas, antes de entrarmos nisso, você assiste ao The Military Show? Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso e garantir que nunca perca um dos nossos vídeos. Em 2026, a Ucrânia lançou uma grande campanha para implantar veículos terrestres não tripulados armados. Esses robôs assassinos impactam as forças russas de forma mais direta e devastadora que os robôs ucranianos usados para logística e evacuação.
A combinação da inovação da Ucrânia com a capacidade de usar o que tem à mão para criar armas letais veio à tona aqui. A BBC informa que a Brigada K2 da Ucrânia, primeira com batalhão dedicado a veículos terrestres não tripulados, começou a instalar metralhadoras Kalashnikov em seus robôs terrestres. Como Oleksandr Afansayev, líder do batalhão de veículos terrestres não tripulados da Brigada K2, observa, eles abrem fogo em campos onde soldados temeriam aparecer, mas um veículo terrestre não tripulado aceita esse risco. Pense no que isso representa para os pequenos grupos de soldados russos que Putin envia para infiltrar a Ucrânia. Essas unidades podem estar esperando drones no céu ou soldados em terra, mas então se deparam com o que parece ser um pequeno tanque com uma metralhadora montada em cima. Render-se é a única opção, e isso precisa ser feito rapidamente, porque esse veículo terrestre não tripulado pode disparar rajadas de balas e seguir em frente sem pensar no que está fazendo. Ele não precisa pensar. Não tem conceito de morte e pode ser substituído por outra máquina se os soldados da Rússia conseguirem de alguma forma neutralizá-lo. Não são apenas os veículos terrestres não tripulados armados com metralhadoras que os capangas de Putin precisam se preocupar. Os robôs terrestres também podem carregar bombas. A Ucrânia desenvolveu formas muito eficazes de usar essa funcionalidade. Lembre-se do que já dissemos sobre os veículos terrestres não tripulados. Eles geralmente são pequenos o suficiente para se moverem sem serem detectados. Os veículos terrestres não tripulados também podem ser estacionados em locais cobertos, muitas vezes por horas seguidas, preservando suas baterias enquanto aguardam para emboscar forças russas desavisadas que tenham o azar de escolher aquele local para se esconder. Veículos terrestres não tripulados, com capacidade de carga de centenas de libras, podem facilmente entregar poder de fogo capaz de arruinar a vida de um russo rapidamente. Isso ocorreu em janeiro, com imagens de uma missão com um veículo terrestre não tripulado do 3º Corpo de Exército da Ucrânia. O vídeo mostrou um operador de veículo terrestre não tripulado usando um controle semelhante ao de videogame para guiar um pequeno veículo terrestre não tripulado até um prédio desabado. Navegando pelos escombros, o que mostra a evolução dos veículos terrestres não tripulados em terrenos difíceis, o robô entra por uma abertura, onde soldados russos tentam se esconder. Boom! Uma enorme explosão elimina os russos acampados. Mais tarde, foi revelado que o veículo terrestre não tripulado da Ucrânia percorreu cerca de 20 quilômetros, ou aproximadamente 12,4 milhas, para alcançar seu alvo, e que estava transportando 12 minas terrestres. De novo, a Ucrânia usou o que tinha para ferir a Rússia, eliminando soldados russos com efeito devastador. Um veículo terrestre não tripulado, controlado remotamente, carregando minas que podem ser detonadas à distância, é uma grande ameaça para as unidades de infiltração que têm a tarefa de permanecer fora de vista. Essas unidades escondidas não conseguem ver o que está vindo em sua direção. Quando o veículo terrestre não tripulado chega, já é tarde demais para eles fazerem qualquer coisa a respeito. E tem mais. A Rússia já está tendo que lidar com veículos terrestres não tripulados que estão sustentando as forças terrestres da Ucrânia e atacando diretamente os soldados de Putin. O que a Rússia nunca esperava era que teria que se preocupar com veículos terrestres não tripulados, se tornando também uma ferramenta importante que a Ucrânia pode usar para minimizar os danos que a Rússia está tentando causar às cidades ucranianas com seus bombardeios aéreos. Em 4 de abril, o Kiev Independente informou que soldados ucranianos usaram pela primeira vez um veículo terrestre não tripulado especial de combate a incêndio em Kramatorsk e Donetsk. Atualmente alvo da ofensiva russa na primavera, a cidade sofreu ataque que provocou incêndio em bairro residencial. O incêndio avançava em direção aos botijões de gás. Enviar soldados ou bombeiros humanos era muito arriscado. A Ucrânia optou pela opção B, enviando um veículo terrestre não tripulado que conteve o fogo e evitou sua propagação. Os soldados que operavam o veículo terrestre não tripulado puderam ficar a uma distância segura, o que eliminou o risco representado pelos cilindros de gás e também minimizou o risco de uma repetição do bombardeio russo que causou o problema em primeiro lugar. Mais uma vez, é esse tipo de criatividade que permitiu à Ucrânia sobreviver por tanto tempo contra o que parece ser o suprimento interminável de soldados da Rússia. Toda essa discussão sobre minimizar riscos nos leva ao uso crescente dos veículos terrestres não tripulados da Ucrânia e ao que isso realmente significa. Mais importantes que os incidentes destacados são os benefícios ocultos, que são vitais para a Ucrânia. Um dos principais benefícios é fornecer algo que a Ucrânia precisa urgentemente. Os veículos terrestres não tripulados ajudam a suprir a falta de pessoal. Após mais de 4 anos de guerra, a Ucrânia ainda enfrenta desafios para levar mão de obra às linhas de frente. Segundo um artigo de março da Carnegie Endowment, os desafios envolvem graves carências na linha de frente,
taxas recordes de ausência nas Forças Armadas e menos voluntários se alistando. Some tudo isso ao cansaço entre os soldados que já estão lá, presos em uma batalha constante pela sobrevivência, onde eliminam dezenas de soldados russos apenas para ver outros ocuparem seus lugares, e você tem os primeiros sinais de uma crise. A DW destaca que a Ucrânia não está sem mão de obra. Cerca de 30 mil a 35 mil pessoas são convocadas para o serviço militar no país todos os meses. No entanto, muitos desses futuros soldados estão participando do treinamento militar da Ucrânia contra a própria vontade, e isso está levando ao alto número de deserções que o país está enfrentando, segundo o veículo. A Ucrânia busca solucionar esses problemas de mão de obra. O país ampliou o treinamento militar de 30 para 51 dias, para garantir que os recrutas estejam mais preparados para a vida na linha de frente. A Forbes acrescenta que alguns membros do alto comando militar da Ucrânia também argumentam que o país precisa fazer um trabalho melhor ao posicionar as tropas que mobiliza. O moral, sempre desafiador, é menos afetado quando as tropas não sentem que foram enviadas só para locais onde a Ucrânia precisa de respostas rápidas, afirmou o ex-chefe do Estado-Maior da Brigada Azov, Bohdan Kratavich. O argumento dele, que a Ucrânia tenta resolver, é que os recrutas precisam entender seu papel e se sentir úteis na guerra, senão passam a se ver apenas como mera reposição. Além disso, a Rússia já tem superioridade numérica de tropas. Com população cerca de 4 vezes maior que a da Ucrânia, a Rússia suporta perdas superiores a 1.300.000. A Ucrânia não tem essa capacidade, nem deseja perder tantas tropas. O crescimento dos veículos terrestres não tripulados é fundamental para as ações da Ucrânia em terra, enquanto a guerra com a Rússia avança para 2026 e além. Segundo o Instituto de Guerra Moderna de West Point, o aumento do uso de veículos terrestres não tripulados pela Ucrânia já reduziu as baixas em até 30%, segundo o Estado-Maior-Geral ucraniano. Isso por si só já é um grande benefício dos robôs terrestres. Menos baixas significa que a Ucrânia não precisa se preocupar tanto em substituir soldados mortos e feridos. Isso dá à Ucrânia fôlego para lidar com os desafios de alocação e treinamento, como vemos agora, pois oferece mais 21 dias de treinamento aos recrutas. Para a Ucrânia, os veículos terrestres não tripulados são tanto uma questão de reduzir sua própria taxa de perdas de pessoal, quanto de aumentar a taxa de baixas sofridas pelas forças de Putin. Robôs terrestres mostram agora que podem ser força de ataque. Mas são os veículos aéreos não tripulados da Ucrânia que ainda estão devastando soldados e equipamentos russos mais rápido do que qualquer outra coisa que a Ucrânia tenha em seu arsenal. Drones aéreos estão ocupando o lugar de soldados ucranianos nas zonas letais criadas pela Ucrânia. Veículos terrestres não tripulados estão tomando o lugar deles na logística e evacuação médica. Segundo a mídia United 24, membros das Forças Armadas da Ucrânia veem os veículos terrestres não tripulados como alternativa para substituir soldados que o país não consegue recrutar. Eles substituem tanto quanto afirmam. Andriy Biletsky, líder do 3º Corpo de Exército da Ucrânia, conhecido pelo drone terrestre que entregou minas a infiltrados russos, sugere que a Ucrânia está perto de uma revolução. Drones terrestres podem substituir até 1/3 dos soldados ucranianos em operações terrestres. Se isso se confirmar, será algo grande para a Ucrânia. A pressão por efetivo que a Ucrânia enfrenta seria enormemente reduzida. Os soldados na linha de frente poderiam se revezar mais, ficando mais descansados, apoiados por robôs e drones que enfrentam forças russas cada vez mais desgastadas. Com todos esses benefícios em mente, será que é de se surpreender que a Ucrânia esteja se comprometendo a construir o máximo possível de drones terrestres? A Ucrânia possui 280 empresas dedicadas à fabricação de drones terrestres, segundo o Instituto Lowy. Em 30 de março foi relatado que a 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia usou drones terrestres para transportar suprimentos, equivalentes ao que 10.000 soldados cada um, levando 20 quilos, ou cerca de 44 libras, conseguiriam carregar. A diferença é tão grande para a Ucrânia que investir em drones terrestres virou necessidade, não só desejo. A Fundação Jamestown acrescenta que a Ucrânia agora planeja produzir mais de 20.000 drones terrestres apenas em 2026. Se cada um desses robôs puder carregar 100 kg de equipamento, e essa é uma estimativa bem conservadora, isso será equivalente a recrutar 50.000 soldados. Robôs executam mais tarefas logísticas que soldados humanos. Esse tipo de eficiência é inestimável para a Ucrânia, enquanto ela se adapta às últimas tentativas da Rússia de bombardear suas defesas com bucha de canhão na ofensiva da primavera e verão de 2026. A Rússia reconhece o risco dos drones terrestres para sua estratégia de desgaste. Ela quer eliminar os drones terrestres da Ucrânia para forçar mão de obra que a Ucrânia não quer deslocar.
Relatório da Liga.net, de 6 de abril, aponta que a Rússia formou unidades dedicadas a caçar veículos terrestres não tripulados da Ucrânia. Essas unidades expandem as já criadas pela Rússia para atacar as linhas logísticas da Ucrânia. Agora eles enfrentam um inimigo robótico mais difícil de detectar e capaz de ações que soldados não conseguem. As tentativas da Rússia de deter a Ucrânia falham. O fato de veículos terrestres não tripulados realizarem 9.000 missões em um mês é prova disso. Mas o que Putin e suas forças não estão preparados é para o fato de que o que estamos vendo na Ucrânia é apenas o ponto de partida. Mais veículos terrestres não tripulados estão chegando. Milhares a mais. Se a Ucrânia adotar rapidamente um grande exército de robôs, a vantagem numérica da Rússia de mais de 4 anos se torna irrelevante. Em uma batalha entre homens e máquinas, os homens pedem. Os veículos terrestres não tripulados podem ser a chave para a estratégia inteira da Ucrânia de fazer a Rússia sangrar até a morte. Exemplo de como a abordagem inovadora da Ucrânia na guerra colocou a Rússia em desvantagem. Essa inovação não passou despercebida. Olhe para o céu. É um pássaro? É um avião? Não. É algo tão absolutamente desumano que está fazendo soldados russos se renderem à Ucrânia em massa. Sempre que a Ucrânia envia isso, resulta nas tropas de Putin acenando a bandeira branca, enquanto tentam desesperadamente evitar a morte iminente. Sinistro e insensível, isso é algo que a Ucrânia lançou repetidas vezes durante o inverno. E vai se tornar uma arma ainda mais importante do que já é em 2026. Você já adivinhou do que estamos falando? Drones ucranianos forçaram soldados russos a se renderem durante o inverno. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, detalha em publicação de 7 de março. Neste inverno, mais de 100 ocupantes se renderam devido ao trabalho das unidades não tripuladas. Cada soldado capturado é uma chance de trazer nossos defensores de volta, afirmou Fedorov. Vamos falar da segunda parte da declaração dele depois. Antes, mais de 100 ocupantes se renderam ao ver drones, algo que não deveria acontecer, mas está. Isso ocorre porque as forças de Putin conhecem o terror causado por esses drones. Máquinas ucranianas sobrevoam constantemente, vigiando e aguardando sinais de soldados nas vastas zonas de abate que a Ucrânia criou ao redor dos assentamentos que está defendendo. Esses drones causam de 70% a 80% das baixas nas linhas de frente. Por isso, soldados russos sabem o que significa estar na mira de um drone. Eles estarão a segundos da morte. Só há uma saída: se render. É isso que vemos repetidas vezes em um vídeo que Fedorov publicou junto com sua publicação, para provar que não está apenas falando. Vemos soldados russos de mãos erguidas. Alguns estão ao ar livre, sem ter para onde ir. Outros escondidos em um abrigo, apenas para descobrir que um drone os encontrou e está pronto para desencadear o inferno. As imagens são intercaladas com exemplos ocasionais do que acontece com os soldados que são tolos o suficiente para não se renderem às sinistras máquinas voadoras da Ucrânia. Não é nada bonito. Os soldados que estão se rendendo provavelmente já viram exemplos demais do que vai lhes acontecer. Eles sabem que não compensa arriscar a vida contra drones ucranianos. Se continuar assistindo, verá que esses soldados ainda arriscam tudo ao acenar a bandeira branca. Mas antes de chegarmos a isso, dissemos que esse tipo de rendição a drones não deveria estar acontecendo. Isso nunca aconteceu em guerras anteriores, pois rendições tradicionais ocorrem quando soldados ou unidades são cercados por forças muito maiores sem chance de escapar. Resumindo, rendições quase nunca ocorriam em confrontos 1 contra 1 antes da guerra na Ucrânia. Mas é isso que estamos vendo agora. Os drones simplesmente precisam pairar acima, e os soldados russos levantam as mãos e seguem os comandos que vêm dos drones para se deixarem ser feitos prisioneiros pela Ucrânia. É exatamente isso que a Ucrânia quer, devido às trocas de prisioneiros mencionadas por Fedorov. Operadores de drones da Ucrânia terão enorme facilidade para alvejar os soldados russos que localizaram no campo de batalha. Eles já fizeram isso muitas vezes antes e continuam fazendo, eliminando milhares das forças de Putin todo mês. Em 5 de março, Pravda informou que a Rússia perdeu cerca de 900 soldados nas 24 horas anteriores, reforçando que as pequenas monstruosidades metálicas da Ucrânia são as principais responsáveis pelas mortes na guerra. Afinal, lembre-se de que dissemos que 70% a 80% das baixas são causadas por drones. Isso significa que entre 630 e 720 das baixas que a Rússia sofreu em apenas 24 horas vieram das mãos, ou melhor dizendo, das bombas e ataques kamikaze dos drones ucranianos. Elevar as baixas russas nunca é ruim para a Ucrânia. Agora, a Ucrânia usa a reputação temida de seus drones para conquistar algo ainda mais valioso
que é apenas mais um nome russo na lista de obituários. Ao capturar prisioneiros, a Ucrânia obtém moeda de troca por soldados capturados pelos russos. Hoje, as trocas de prisioneiros são a única atividade semi-pacífica entre Rússia e Ucrânia no campo de batalha. Portanto, drones capturando mais de 100 soldados russos apenas durante o inverno fornecem um poder de barganha muito necessário para trazer mais soldados ucranianos de volta para casa e, potencialmente, de volta ao campo de batalha. Recentemente, vimos uma dessas trocas de prisioneiros. Um dia antes de Fedorov revelar os feitos dos drones ucranianos no inverno, a Al Jazeera noticiou que Ucrânia e Rússia concluíram uma troca de prisioneiros de 2 dias, com cada lado recebendo 500 soldados capturados. Não sabemos se soldados capturados por drones da Ucrânia foram trocados, mas é provável. Se eles participaram, há uma grande ironia. As máquinas ucranianas, temidas pelos soldados russos, acabam salvando ucranianos que poderiam ter definhado ou sido torturados até a morte como prisioneiros da Rússia. Agora você deve estar se perguntando como isso funciona. Afinal, dissemos que a rendição tradicional dos soldados não se relaciona com drones. Não teria como. Drones, embora já existissem muito antes da guerra, só realmente surgiram como uma ferramenta viável e versátil durante a defesa do território da Ucrânia contra a agressão de Putin. E ao fortalecer essa defesa por meio de inovação e novos modelos de drones, que a Ucrânia conseguiu desenvolver a capacidade de capturar prisioneiros sem que um de seus soldados precise estar presente no momento da captura. Há vários exemplos de como isso pode ser feito, e a inteligência artificial participa em alguns casos. Em 27 de janeiro, a United 44 informou que um robô terrestre com IA da Ucrânia capturou 3 soldados em uma operação de combate. O robô era um droid TW7.62, fabricado pela DevDroid e operado remotamente por um soldado ucraniano da 3ª Brigada de Assalto Separada. Missão concluída remotamente, sem risco aos combatentes. A reserva para a troca de prisioneiros foi reforçada. Assim é a guerra moderna. Robôs na linha de frente, pessoal em segurança, disse a brigada ao anunciar a captura. O droid TW7.62 é um veículo terrestre não tripulado operado remotamente, baseado na plataforma Pneumo. Esse é um grande incentivo para o soldado russo se render. Pense em um enorme pedaço de metal, impossível de deter com armas leves, avançando com uma metralhadora capaz de destruir em segundos. Fácil entender porque muitos se renderiam rapidamente. É aqui que a Inelichance Daconadas entra em cena, pois ela é usada pelo drone para melhorar a precisão e a eficiência de disparo da arma acoplada. Talvez os 3 soldados russos se renderam após ver o drone terrestre ucraniano destruir seus colegas com precisão e decidiram não participar daquela luta. O drone aparentemente guiou os soldados rendidos até a posição da Ucrânia, onde foram feitos prisioneiros. E esse parece ser o ponto central de como tudo isso funciona. Um drone não pode colocar abraçadeiras ou prender um soldado por conta própria, mas o que ele pode fazer é apresentar uma ameaça tão grande que o soldado se convence a se render. Então, depois que o soldado se desarma sob a ameaça do drone que está encarando ele de perto, ele é conduzido até onde a Ucrânia quer que ele esteja, para que seja feito prisioneiro. Foi isso que ocorreu em um incidente noticiado pela United 24 em 17 de fevereiro. 2 soldados russos se renderam a um drone ucraniano e convenceram outros 3 companheiros a fazerem o mesmo. E como a Ucrânia fez isso acontecer? A mídia United 24 diz que o drone em questão estava equipado com um alto-falante, pelo qual a Ucrânia transmitiu avisos sobre o que aconteceria com qualquer soldado russo encontrado no setor de Slobozansk do Norte, que ele estava patrulhando. Soldados russos, sabemos onde estão. Esta é sua última chance. Em 1 hora, seu abrigo será destruído. Rendam-se para sobreviver e voltar às suas famílias. Todas as equipes que foram com vocês ontem já foram destruídas e estão nos campos, dizia a mensagem no alto-falante. Isso é propaganda convertida em poder real. E o pior para os soldados de Putin é que eles sabem que esses avisos são 100% precisos. Eles viram muitos camaradas morrerem para drones da Ucrânia. Por isso, uma arma não humana dando um aviso tão direto deve ser levada a sério. 5 soldados russos entenderam a mensagem. Eles seguiram o drone até um local seguro para se render. A maioria fez isso. A mídia United 24 relata que outros soldados russos atiraram em um dos que tentavam se render, o que dá uma pequena pista sobre algo que mencionamos antes, em relação às tropas de Putin arriscarem suas próprias vidas quando levantam uma bandeira branca. É uma situação em que, se fizerem isso, estão condenados. Se não fizerem, um drone os destrói. E estamos prestes a nos aprofundar um pouco mais nisso. Antes disso, há muito mais conteúdo.
Se você está gostando do The Military Show, inscreva-se para não perder vídeos. Como soldados russos arriscam a vida ao se renderem a drones ucranianos. Afinal, o pior da experiência deles já devia ter passado, certo? Eles não foram atingidos por um drone e seguem para a relativa segurança de uma prisão ucraniana, onde esperarão até serem trocados de volta para a Rússia. Se fosse tão simples. Dizer que Putin desaprova soldados russos que se rendem é um eufemismo. O líder da Rússia é um homem que acredita que todos que ele envia para a linha de frente devem estar dispostos a lutar até o fim por sua causa, e se encontrarem em uma situação impossível de vencer, devem se matar antes de serem capturados. Não é exagero. Em dezembro de 2024, o UKR Informed informou que soldados russos recebiam instruções de seus comandantes sobre como cometer suicídio, caso corressem o risco de ser capturados ou de se render. Isso mostra como Putin valoriza pouco os soldados enviados à Ucrânia. Se o soldado russo não conseguir se eliminar e se render à Ucrânia, qualquer destino horrível pode esperá-lo. O melhor desses destinos é uma longa pena de prisão imposta pelo Kremlin. Para Putin, a rendição voluntária, como no vídeo de Fyodorov, é um crime que merece punição extrema. Soubemos em 15 de abril de 2025 pelo Moscow Times que a Rússia deu a primeira sentença oficial de prisado a um soldado que se rendeu voluntariamente à Ucrânia. Esse soldado, chamado Roman Ivanishin, era um sargento júnior que foi destituído de sua patente e informado de que teria que cumprir uma sentença de 15 anos pelo crime de não ter se deixado morrer na Ucrânia, para alimentar a fantasia de poder de Putin. Agora tente adivinhar qual é a pena por assassinato na Rússia. Se você disse até 15 anos, acertou. De acordo com o artigo 105 do Código Penal russo, o assassinato sem circunstâncias agravantes é punido com uma sentença de 6 a 15 anos. Assassinato com agravantes pode ter penas maiores, até pena de morte. Mesmo assim, Ivanishin recebeu uma sentença destinada aos piores da sociedade russa, apenas por tentar se render à Ucrânia. Ele talvez consiga sair da prisão. Ele só precisa se juntar aos mais de 180 mil condenados recrutados pela Rússia para o exército, o que deve lhe dar nova chance de se render. O Kremlin provavelmente não vai fazer a mesma oferta para Ivanishin que faz para muitos dos seus outros criminosos, a menos que queira criar uma situação em que o soldado enfrente um destino ainda pior do que o que já recebeu. Afinal, pode-se dizer que Ivanishin é um dos sortudos. Ele foi preso por tentar se render à Ucrânia. Outros soldados russos são mortos. Já vimos isso várias vezes durante o curso da guerra. Em julho, Militani noticiou um desses incidentes, em que um soldado russo atirou em outro, quando o segundo tentava se render à Ucrânia. Um drone ucraniano observou o incidente do alto, possivelmente usado para convencer o soldado atingido a se render. Existem imagens do incidente, embora grande parte delas seja forte demais para ser compartilhada neste vídeo. Mas o que você vê ao assistir ao vídeo é o soldado se rendendo sendo baleado uma vez à distância, levando-o a cair no chão. Segundos depois, o atirador se aproxima e atira na cabeça do soldado. É um destino terrível, mas parece que a Rússia incentiva isso ativamente, em um exército onde cada soldado existe apenas para se lançar contra as defesas da Ucrânia. Se o soldado nem sequer fizer isso, para Putin ele já está morto de qualquer forma. Que diferença faz para o líder insensível da Rússia se esse soldado for morto pela Ucrânia ou por um dos seus próprios companheiros? Pelo menos o soldado morto não dará à Ucrânia algo que ela possa trocar por um dos seus próprios soldados capturados. Outro incidente foi filmado em outubro de 2025. Segundo a TVP World, forças russas usaram um drone próprio para matar um homem que tentava desertar ou se render à Ucrânia. O soldado só começava a se render quando foi visto por um drone de reconhecimento das forças terrestres da Ucrânia, que notou o momento em que ele largava as armas para se render. Assim que a arma toca o chão, um explosivo lançado por drone russo cai ao lado. Bum! A explosão mata instantaneamente o soldado que se rendia. As imagens são fortes demais para mostrar, mas segundo as forças terrestres, isso evidencia que o inimigo não valoriza nem a vida dos próprios soldados. Temos mais um exemplo. Em 10 de fevereiro, a United 24 noticiou que forças russas seguem atacando seus próprios soldados, principalmente quando tentam se render a drones ucranianos. O veículo relata que 2 soldados de Putin se renderam a drones ucranianos da 24ª Brigada Mecanizada Separada, na região de Chazivyar. Drones guiavam soldados russos até um local onde pudessem se render, mas um drone FPV russo atacou e matou ambos. Essa é a realidade dos soldados russos no exército de Putin, algo já visto inúmeras vezes.
O que isso mostra é que as condições impostas por Putin aos soldados são tão terríveis que eles arriscam tudo quando um drone ucraniano oferece essa chance. Esses aparelhos que já mataram muitos dos homens de Putin ainda são vistos como possível salvação, seja de outros drones ucranianos ou dos companheiros dos soldados que se rendem. Apesar do risco, soldados russos ainda erguem as mãos e seguem drones ucranianos. Fedorov afirmou que, apenas no último inverno, isso ocorreu mais de 100 vezes e que soldados russos estão se rendendo em número recorde, apesar das ameaças de prisão e morte de seus próprios companheiros. Em 31 de dezembro, a mídia United 24 informou que mais de 10 mil soldados russos foram capturados pela Ucrânia desde o início da invasão de Putin. Agora, após o inverno, esse número deve ser ainda maior. Apesar de parecer pequeno perto dos cerca de 700 mil soldados russos na Ucrânia, lembre-se do que acabamos de contar. Esses são 10 mil soldados que eventualmente serão enviados de volta para a Rússia. Eles sabem que podem acabar na prisão. Também existe a possibilidade de serem enviados de volta para a linha de frente, onde podem ser mortos por seus comandantes se tentarem se render novamente. Eles podem até ser executados assim que chegarem, como uma forma de punição tardia pelo que fizeram. Agora, muitos veem os drones ucranianos como uma saída segura da guerra imposta por Putin. É muito mais seguro do que ficar com comandantes ineptos que apontam rifles para suas cabeças se os soldados sequer ousarem questionar suas ordens. A Ucrânia achou uma forma de incentivar rendições à distância, protegendo seus soldados e oferecendo aos russos uma opção de se render, usando justamente os drones que já mataram membros das forças de Putin. E em uma espécie de bônus estranho e distorcido para a Ucrânia, qualquer russo que não consiga se render, porque suas próprias forças o matam, ainda representa uma vitória para a Ucrânia. Mais um soldado eliminado do campo de batalha. Quanto aos drones, eles simplesmente seguem para o próximo alvo. Não surpreende que tantos soldados russos prefiram arriscar enfrentar drones ucranianos a ficar no campo de batalha. Os números mostram que a Rússia enfrenta as maiores perdas de tropas da história moderna. Eles vêm aos milhões, impiedosos, destrutivos, prontos para destruir qualquer soldado russo que tenha o azar de cruzar seu caminho. Putin os conhece e teme. Seus soldados estão apavorados no campo de batalha, enquanto a Ucrânia libera um enxame que pode acabar com a guerra, tornando-se uma força imparável. As linhas de frente russas estão sendo inundadas com uma arma bem conhecida dos capangas de Putin, drones FPV. O inimigo vai sentir, declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em discurso pelo Dia do Armeiro Ucraniano em 13 de abril. Ele continuou declarando que a Ucrânia se tornou uma potência no desenvolvimento de armamentos, e o principal fator que impulsiona esse desenvolvimento são os milhões de drones FPV que a Ucrânia está produzindo agora. Eles abriram caminho para as ações atuais da Ucrânia. Os drones interceptadores, híbridos de drones com mísseis de longo alcance e sistemas robóticos que a Ucrânia desenvolve, só existem porque a invasão de Putin forçou o país a aprimorar sua expertise em drones FPV. A Rússia criou um monstro que está destruindo as forças de Putin no campo de batalha. Zelensky afirmou que a indústria de defesa ucraniana tem capacidade para produzir milhões de drones FPV por ano. Os drones da Ucrânia agora estão percorrendo distâncias históricas, com o recorde atual de 1.750 quilômetros, ou 1.087 milhas para um único ataque, provavelmente sendo quebrado em breve, já que modelos como Flamingo, Neptune, Ruta e outros continuam em desenvolvimento. Mas o lugar onde os milhões de drones ucranianos estão sendo mais sentidos é na linha de frente. Os números provam isso. À medida que a indústria de defesa da Ucrânia evolui repetidamente, os resultados são vistos nos números recordes de baixas que a Rússia está sofrendo. De acordo com a Al Jazeera, a Ucrânia registrou 35.351 baixas confirmadas somente em março, com drones sendo responsáveis por 96% dos russos mortos e feridos. A taxa de baixas foi 29% maior que em fevereiro, número alto que impede a Rússia de justificar pelo fato de março ter 3 dias extras. Compare os 3 primeiros meses de 2026 com o ano anterior e verá os verdadeiros recordes. Neste momento, a Rússia está sofrendo 316 baixas para cada quilômetro quadrado da Ucrânia que conquista. No ano passado, eram 120 baixas. Quase 3 vezes mais soldados russos morrem pela mesma área, e os milhões de drones produzidos pela Ucrânia causam a maior parte dos danos. Os percentuais mudam conforme a fonte. O próprio Zelensky diz que os drones agora são responsáveis por cerca de 90% das baixas russas, o que está mais ou menos de acordo com as afirmações da Al Jazeera. O comandante do 431º Batalhão Separado de Sistemas Aéreos Não Tripulados da Ucrânia, Ilya Mashina, estima esse número em cerca de 80%,
mas deixando de lado as discussões sobre o percentual, Putin precisa ouvir a força. A revolução dos drones da Ucrânia está destruindo a Rússia. Os terrores nos céus só vão ficar mais fortes e mais capazes. Isso só ocorreu pelo crescimento do setor de defesa da Ucrânia, que não teria acontecido se o desejo imperial de Putin não tivesse superado sua lógica. A Ucrânia já era um importante exportador e fabricante de armas. O Kiev Post afirma que o país foi o 10º maior exportador de armas em 2016, somando apenas 528 milhões de dólares em vendas. Esse número ficaria bonito na sua conta bancária, mas é insignificante perto dos bilhões de dólares que países como a Rússia e os Estados Unidos ganham vendendo suas armas. Muitas exportações da Ucrânia nessa época eram equipamentos soviéticos reparados e revendidos, segundo o veículo. Hoje, a situação mudou muito. Os milhões de drones produzidos anualmente pela Ucrânia não só destroem soldados e equipamentos russos, mas também servem de base para sua indústria de defesa. Uma indústria que vem atraindo a atenção de toda a Europa e mais recentemente do Oriente Médio, pois a experiência da Ucrânia em robótica aérea e terrestre começa a atrair investimentos capazes de levar a produção de drones de milhões para dezenas de milhões. Em breve falaremos novamente do crescimento da indústria de armas da Ucrânia. Afinal, é o motivo por trás da grande mudança que estamos vendo no campo de batalha neste momento. Primeiro, vamos focar nos drones FPV da Ucrânia. Embora Zelensky esteja se referindo a todos os drones da Ucrânia quando menciona o número de milhões, os drones FPV representam a maior parte do que a Ucrânia está produzindo. Eles se tornaram uma força imparável que os soldados russos não conseguem enfrentar. E para explicar o motivo, vamos nos colocar por um momento no lugar de um soldado russo, graças a uma reportagem brilhante do Telegraph que explica exatamente como é encontrar um dos drones FPV da Ucrânia no campo de batalha. Você tenta avançar sorrateiramente pelos destroços e pela vegetação queimada do campo de batalha. Ambos mostram o que ocorre em uma guerra aparentemente sem fim. Você encontra abrigo e se esconde. Acima, ouve-se um zumbido fraco. Espiando lá fora, vê-se drones circulando no céu. Você não sabe se são drones FPV destrutivos ou de reconhecimento que vão chamar os FPV para sua posição? Você só sabe que deve se esconder novamente para evitar as câmeras dos drones. Não que isso vá adiantar. Sem saber, os drones FPV fazem mais do que sobrevoar. Espreitam na grama alta e nas florestas, prontos para atacar soldados russos que tentem avançar. Drones FPV estão voando dentro de prédios, pois seu pequeno tamanho permite passar por janelas e frestas. No fim, são esses drones que te pegam. Mesmo tentando se esconder, a quantidade de drones FPV da Ucrânia permite ao país vasculhar todas as zonas de morte criadas. O zumbido aumentava enquanto drones vasculhavam o prédio destruído onde você se escondia. Quando o zumbido virou uma cacofonia ensurdecedora, já era tarde para fugir. O drone te atingiu. Você está fora da guerra. E há muitos outros desses terrores voadores aguardando seus companheiros. Esse é o destino de milhares de soldados russos enviados às zonas mortais criadas pela Ucrânia. Essas zonas de morte, que se estendem por dezenas de quilômetros além das linhas de frente, levam a Ucrânia a usar várias armas para retardar avanços russos, direcionar tropas para emboscadas de artilharia e eliminar ataques antes que comecem. Trincheiras e dentes de dragão ocupam essas zonas de morte, impedindo tanques e blindados. Rolos de arame farpado são espalhados, obrigando soldados russos a avançarem devagar para não serem dilacerados. Mas sustentando tudo isso estão os drones FPV, empregados a centenas e constantemente vigiando. São esses drones que atacam os tanques que ficam presos nas valas. Drones FPV costumam ser a última coisa que um soldado russo vê ao tentar cortar o arame farpado. Isso ocorre porque a Ucrânia agora pode produzir milhões desses drones, permitindo a existência das zonas de morte. Sem drones FPV, essas zonas de morte seriam como defesas tradicionais, usadas em guerras terrestres. Valas e arame farpado são defesas antigas, usadas desde o surgimento dos tanques. Os drones são o componente adicional. E eles são tão eficazes não apenas porque a Ucrânia se tornou mestre na tecnologia por trás dos drones FPV, mas também porque encontrou uma forma de fabricar esses drones em grande escala. Mesmo enquanto a Rússia ataca seu território, a Ucrânia desenvolveu uma indústria de fabricação de armas que se tornou a inveja do mundo inteiro. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é um lembrete rápido de que você está assistindo ao canal The Military Show. Se você está gostando deste vídeo, lembre-se de se inscrever no canal para acompanhar nossos novos vídeos. Sabemos que a Ucrânia está fabricando milhões de drones, segundo Zelensky. A questão agora é como a indústria de defesa ucraniana, antes dependente da venda de equipamentos soviéticos reparados,
tornou-se o gigante atual. A maturação nos processos de desenvolvimento de drones da Ucrânia teve um papel enorme em tudo isso. No início da guerra, os fabricantes de drones ucranianos não eram organizados. Eles dificilmente eram fabricantes no sentido tradicional. Frequentemente, um fabricante era um engenheiro de TI adaptando drones comerciais em casa para torná-los armas, ou um grupo de voluntários que começava a produzir drones para atender às necessidades da Ucrânia. O Grupo Lazar exemplifica bem essa atitude inicial de faça você mesmo. Agora, como uma das principais unidades de drones das Forças Armadas da Ucrânia, o grupo foi criado por um ex-produtor de TV ucraniano com recursos e vontade de desenvolver drones. Ao lado de voluntários, o produtor Pavlo Yelizarov fez isso e agora é vice-comandante da Força Aérea da Ucrânia. Esse tipo de trajetória ascendente reflete o que foi vivenciado pela indústria de drones da Ucrânia e pelo seu setor de defesa como um todo. Nos últimos 4 anos, fabricantes de drones ucranianos evoluíram de operações improvisadas em porões para empresas que mantêm a vantagem da Ucrânia na guerra e devem ser fundamentais para a economia após o conflito. Fabricantes de drones da Ucrânia, como a startup de IA Swarmer, agora estão listados na Nasdaq. Colhedores fecham acordos com empresas dos Estados Unidos e Europa, trazendo investimentos essenciais para ampliar a fabricação e desenvolver novos drones FPV que vão desencadear um inferno contra os soldados russos na Ucrânia. Os números por si só mostram o quanto os drones têm desempenhado um papel fundamental na expansão do setor de defesa da Ucrânia. Antes da invasão de Putin, em 2022, a defesa da Ucrânia era subfinanciada e dependia da venda de equipamentos antigos. Desde então, ele cresceu muito em valor. Segundo a Escola de Economia de Kiev, o setor de defesa da Ucrânia vale agora 6,8 bilhões de dólares, 6 vezes mais que em 2021. A Ucrânia possui cerca de 1.200 empresas privadas de defesa, capazes de produzir armas avaliadas em 50 bilhões de dólares, desde que recebam um investimento suficiente. A Ucrânia criou uma indústria de 50 bilhões de dólares americanos em 4 anos, mesmo sob bombardeios. Os drones são essenciais nisso. A introdução do sistema Brave One foi um dos principais fatores para a sistematização da produção de drones na Ucrânia. Lançado em abril de 2023 e totalmente estatal, o Brave One permite ao governo da Ucrânia conceder subsídios a desenvolvedores de drones e outros fabricantes de armas. Dezenas de milhões de dólares foram investidos por meio desse programa, tudo com o objetivo de ajudar os desenvolvedores de drones da Ucrânia a construírem negócios, em vez de operações improvisadas em porões. O já citado Swarmer foi um dos vários beneficiados pelo Brave One. Empresa listada na Nasdaq, cresceu após receber investimento de 48 mil dólares do Brave One, tornando-se o que é atualmente. Mecanismos de negócios tradicionais estão assumindo o controle, permitindo a produção de drones citada por Zelensky. Pequenas empresas se fundiram com grandes fabricantes de drones, e agora cerca de 80% da produção ucraniana de drones é feita por um pequeno grupo que cresceu ao reconhecer o valor dos drones FPV e outros veículos não tripulados. O investimento no esforço de guerra tornou a indústria de drones da Ucrânia um grande negócio. Novamente, os números mostram tudo. De acordo com o Kiev Independente, a Ucrânia produziu 4,5 milhões de drones em 2025. Voltando 2 anos antes, os números eram muito menores. Apenas 300 mil drones foram produzidos em 2023. Esse é o mesmo número de drones que os Estados Unidos planejam produzir nos próximos 2 anos. Claro, os Estados Unidos gastam muito mais em armamentos muito mais avançados do que a Ucrânia está construindo, mas digamos que a Ucrânia seja envolvida em uma guerra, onde os drones são a resposta para muitas das questões de redução de custos. Digamos uma guerra contra o Irã, que usa drones Shahed baratos para atacar instalações. De repente, 300 mil drones em 2 anos parecem pouco, abrindo espaço para fabricantes ucranianos venderem seus drones às Forças Armadas dos Estados Unidos. Esse tipo de acordo tornará essencial a capacidade da Ucrânia de produzir milhões de drones por ano no pós-guerra, durante a reconstrução econômica. A Ucrânia mudou as regras da guerra terrestre com drones FPV, e o mundo buscará a tecnologia ucraniana quando ela não for mais essencial contra a Rússia. Vamos voltar ao campo de batalha. Para a Ucrânia, vender drones a outros países é menos importante do que inundar o território disputado com drones agora. O avanço da indústria de defesa doméstica permite que a Ucrânia dependa menos de outros países para sua defesa do que em qualquer outro momento da guerra com a Rússia. Desde o início da invasão até hoje, vimos grandes avanços. Quando Putin enviou tropas para a Ucrânia pela primeira vez, foi a corajosa defesa inicial da Ucrânia que empurrou as forças russas para trás e definiu o que se tornariam as linhas de batalha que temos visto desde então. No entanto, a defesa precisou ser mantida.
Durante anos, o motivo pelo qual a Ucrânia conseguiu sobreviver e continuar lutando foi por causa da ajuda militar que recebeu de outras nações. Essa ajuda ainda está chegando, é claro. De acordo com o rastreador de apoio à Ucrânia do Instituto de Kiev, a Ucrânia recebeu cerca de 316,7 bilhões de euros, ou pouco mais de 373 bilhões de dólares, em ajuda destinada dos Estados Unidos e da Europa nos últimos 4 anos. Isso é muito dinheiro e tem sido essencial para a Ucrânia. Essa ajuda fez com que, em alguns momentos, o país precisasse seguir regras de uso de armas impostas pelos aliados. Vários exemplos disso foram vistos em 2025. Naquele ano, os Estados Unidos pararam de fornecer ajuda militar e inteligência à Ucrânia, embora ambas tenham sido retomadas posteriormente. Os Estados Unidos criaram um novo método de aprovação dos ataques contra a Rússia, basicamente bloqueando seu uso pela Ucrânia. A Ucrânia voltou a usar os ataques, mas depender de ajuda estrangeira a obrigou a enfrentar os altos e baixos de uma situação geopolítica instável. Avançando para 2026, o setor de defesa doméstico da Ucrânia se expandiu a tal ponto que o próprio país agora fornece 82% das armas, equipamentos e munições adquiridos pela Agência de Aquisição de Defesa da Ucrânia. Apenas um ano antes, esse percentual era de 46%, o que significa que a maioria das armas compradas para as Forças Armadas da Ucrânia vinha de parceiros estrangeiros. O Ministério da Defesa da Ucrânia informou em fevereiro que a produção do país cresceu 50 vezes desde o início da guerra, atendendo mais de 50% das necessidades das Forças Armadas ucranianas. Essa mudança rumo à autossuficiência não era prevista por Putin, e só ocorreu porque a Rússia não é a força arrasadora na Ucrânia que Putin tenta fazer parecer. Quando Zelensky diz que a Ucrânia fará milhões de drones por ano, ele não está falando apenas do impacto deles no campo de batalha. A eliminação de milhares de soldados russos por armas criadas na Ucrânia chama a atenção, mas o essencial é o que levou o país a essa situação. A Ucrânia está cada vez mais autossuficiente, principalmente graças aos drones. Os drones da Ucrânia possibilitam ao país futuramente lucrar bilhões com venda de armas, além de facilitar acordos de defesa e atrair milhões de dólares do Ocidente, fortalecendo a defesa contra as forças de Putin. Milhões de drones não só causam dezenas de milhares de russos mortos por mês, mas também indicam um futuro melhor para a Ucrânia após a guerra com a Rússia. Agora, será que mais poderia ser feito para expandir a fabricação de drones na Ucrânia? Com certeza. Existe uma lógica muito simples aqui. Quanto mais dinheiro a Ucrânia conseguir, seja por meio de compras diretas de parceiros, doações, empréstimos ou ajuda militar, mais forte seu setor de fabricação de drones pode se tornar. Já vimos o aumento constante na produção desse setor. De 300 mil drones fabricados em 2023, a Ucrânia chegou a 4,5 milhões em 2025, como dissemos anteriormente. A meta do país para 2026 é ainda mais ambiciosa. A Euromaidan Press informa que o vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhii Boyev, disse no Operational Force Development Framework da OTAN que o país pretende fabricar 7 milhões de drones em 2026, podendo superar esse número. Em junho de 2025, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia, Rustom Umerov, disse que o investimento do país em drones permitiu produzir 10 milhões de unidades por ano. Portanto, 7 milhões de drones em 2026 podem ser 2,5 milhões a mais que o produzido no ano anterior, mas ainda 3 milhões abaixo da capacidade da Ucrânia há quase um ano. Talvez essa capacidade tenha aumentado com os investimentos da Ucrânia na união de várias empresas de drones que antes eram fragmentadas. O ponto que estamos destacando aqui é simples. A Ucrânia já está em posição de inundar as linhas de frente com milhões de drones FPV de fabricação própria. Apesar de já estar afogando as forças de Putin aos milhares, essa enxurrada pode virar uma onda gigante. Tudo que a Ucrânia precisa é de mais tempo e dinheiro. Se conseguir isso, a revolução dos drones iniciada pelo país salvará a nação durante a guerra e nos anos seguintes. Neste vídeo focamos nos drones FPV, mas a Ucrânia tem muito mais a oferecer. Há algo que desafia as leis da física e está matando russos no país. Invisível, indetectável, imparável. É uma maravilha da fabricação. A arma mais secreta do projeto ultra-secreto da Ucrânia acaba de iniciar um ataque decisivo para vencer a guerra, mas o país mantém silêncio. Esta é uma arma secreta que eles sabem que pode ajudar a vencer a guerra, mas sabemos que ela está nos céus por um motivo. A Rússia está em pânico por causa dela. Fontes russas contradizem a narrativa do Kremlin para expor ao mundo o novo terror ucraniano nos céus. A Ucrânia está utilizando uma nova geração de drones táticos que representam um avanço sobre tudo que o país construiu até agora.
Esses drones voam mais longe que qualquer outro usado pela Ucrânia nas linhas de frente. Eles não são detectados pelos sensores russos, usados para identificar drones ucranianos, e são imunes à interferência e outras técnicas de guerra eletrônica, já usadas pela Rússia. Esses drones passaram a dominar o campo de batalha na Ucrânia, e só sabemos disso porque os russos reclamam deles. As forças armadas da Ucrânia começaram a usar marcianos em ataques a Holivka, estampou a manchete da agência russa TASS em 8 de abril. O simples fato de a TASS chamar os drones de marcianos mostra que essas armas parecem não ser deste mundo. O drone invisível está aqui, desafiando as leis da física enquanto voa, e o prefeito nomeado pela Rússia de Kolivka, Ivan Prokodko, tem muito a dizer sobre eles. O inimigo passou a usar novos drones chamados marcianos, que atingem velocidade de cruzeiro de até 300 km por hora, 186 milhas por hora. Agora são guiados por inteligência artificial, não mais por operadores, afirmou Prokodko. Essa perspectiva assusta a Rússia. Esses drones são quase impossíveis de detectar e se guiam aos alvos com inteligência artificial. Isso os deixa ainda mais imparáveis, se é que é possível. Afinal, um drone autônomo dispensa operador. Sem operadores, não há alvos na retaguarda para a Rússia atacar e impedir o controle ucraniano desses drones. A Rússia fica indefesa. A Ucrânia achou a arma letal perfeita. Mais precisamente, a Ucrânia construiu a arma perfeita. E vamos falar sobre o que sabemos sobre isso em alguns minutos. Antes disso, há muito mais russos em pânico do que só um governador regional mandando em uma cidade que ele nem deveria controlar. Prokodko deu mais dicas, dizendo que os drones da Ucrânia são indetectáveis por sistemas de guerra eletrônica e que detectores não conseguem localizá-los. Porém, o comandante das Forças Especiais da Chechênia, Apti Alaudinov, hoje um dos blogueiros militares pró-guerra da Rússia, revelou o que a Ucrânia lançou contra as forças de Putin. Em vídeo de 6 de abril, Alaudinov disse que novos drones ucranianos destroem a logística russa nas linhas de frente e retaguarda. A Ucrânia lançou uma nova geração de drones, criando grandes desafios logísticos. Esses drones operam dia e noite e são silenciosos, exceto nos segundos finais ao mergulharem, como mostra o vídeo. Alaudinov revelou que eles não são detectados por detectores comuns e estão protegidos contra a guerra eletrônica. Ele disse que há teoria sobre o funcionamento dos novos drones da Ucrânia, mas nada concreto. A inteligência artificial segue essencial. A Ucrânia também pode estar lançando esses drones de retransmissores movidos a Starlink, o que amplia o alcance deles. Asas também estão sendo incorporadas aos drones, algo que vamos explorar mais adiante, o que aumenta sua velocidade e torna quase impossível escapar deles, acrescenta Alaudinov. Nada disso parece possível. Apesar da eficácia dos drones ucranianos nos últimos 4 anos, a Rússia conseguiu contê-los. Com guerra eletrônica instalada, seria possível parar esses drones de imediato. O zumbido era audível, mas os soldados russos em terra não podiam reagir aos drones que se aproximavam. Rastreadores, radares e outros detectores ao menos alertavam as forças de Putin sobre as máquinas voadoras ucranianas. Agora, não há mais aviso. Sem aviso ou escapatória, e sem qualquer palavra da Ucrânia sobre o que foi lançado contra as tropas russas, houve sinais de que isso estava para acontecer. A referência aos drones marcianos não é por acaso, pois o termo já apareceu nas notícias. Há relatos de avanços tecnológicos feitos pela Ucrânia, possivelmente ligados aos novos drones em uso. Chegamos à pergunta principal. O que sabemos ou pensamos saber sobre os drones ultra-secretos da Ucrânia que estão assustando os capangas de Putin? Vamos começar com o nome do drone marciano. Em dezembro, o New York Times publicou uma matéria sobre as ações de Lipa, piloto de drone que enfrentava as forças russas perto do povoado de Borossivka. Essa vila está na fronteira com a Rússia e foi ocupada por boa parte da guerra. Lipa tem a missão de infernizar os ocupantes e provavelmente usava o mesmo tipo de drone que agora assusta a mídia russa. O New York Times conta a história de Lipa e seu navegador Bob, que rastrearam os movimentos de uma equipe russa de drones instalada em um armazém abandonado. A dupla tentou lançar drones ucranianos comuns contra o armazém, mas a guerra eletrônica os bloqueou antes de atingirem o alvo. Então surgiu o Bumblebee, drone desenvolvido em um projeto secreto, supostamente liderado pelo ex-CEO do Google, Eric Schmidt. O Bumblebee solucionou o problema do operador de drones ucraniano. O drone subiu ao céu. Lipa acionou o interruptor nos controles e, de repente, o drone passou de manual para autônomo. O drone Bumblebee avançou sozinho em direção ao alvo. A interferência não conseguiu pará-lo.
Mesmo quando a conexão de sinal do drone foi perdida, ele continuou avançando graças ao software embutido que o mantinha focado em seu alvo. Todas as tentativas russas de impedir o drone falharam. O Bumblebee atingiu a parede do armazém, mostrando à equipe russa que precisavam se mover, ou mais drones Bumblebee viriam. Esse teria sido o primeiro voo do drone marciano, agora voando sem ser detectado na Ucrânia ocupada? Se não foi o primeiro, estava entre eles. Mais ou menos na mesma época, o New York Times relata que soldados russos nos arredores das cidades ucranianas de Kharkiv e Kupiansk estavam lidando com um tipo semelhante de drone. Só era possível parar esses drones abatendo-os, mas isso exigia sorte para vê-los e precisão para acertá-los antes de encontrarem seus alvos. Um drone destruiu um carro blindado na região, e a Rússia recuperou os destroços do drone ucraniano. Os destroços foram enviados ao Centro de Soluções Integradas Não Tripuladas, empresa russa de drones perto de Moscou. O Bumblebee passou a ser chamado Marcionin na Rússia. Marcionin significa marciano em russo. O novo drone secreto da Ucrânia recebeu esse nome devido à suposição russa de que teria sido criado no programa Ingenuity da NASA, e não na Ucrânia. Esse programa resultou na criação de um pequeno helicóptero autônomo que voou em Marte. Se o Centro de Soluções Integradas para Veículos Não Tripulados estiver certo, a Ucrânia usa agora uma versão desse drone, vinda diretamente da NASA, ou baseada na mesma tecnologia de voo silencioso e guiado por IA, relatada em todos os territórios ocupados da Ucrânia. Afirmamos que esse drone desafiou as leis da física ao voar em Marte. Parece que a Rússia agora está lidando com uma nova ameaça, que literalmente veio de outro mundo. A Ucrânia está mantendo total sigilo sobre tudo isso, mas se o New York Times estiver correto, o drone marciano foi desenvolvido ou pela NASA ou com alguma ajuda dela, e a Ucrânia o lançou contra as forças da Rússia. Há mais sinais de que isso estava para acontecer, tanto do campo de batalha quanto da própria Ucrânia. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, este é o The Military Show, e nós trazemos para você o panorama completo, não apenas as manchetes. Inscreva-se agora se quiser garantir que vai se manter à frente. Há mais indícios sobre novos drones da Ucrânia. Parte desses indícios vem de empresas ucranianas. Em 5 de dezembro, a United 24 informou que a empresa ucraniana de tecnologia de defesa DoD Solution começou a equipar as forças armadas da Ucrânia com um sistema de autoguiamento por IA, capaz de travar em alvos em movimento. A empresa de Lviv afirmou que o novo sistema pode ser integrado a drones kamikaze, permitindo que sigam alvos mesmo com interferência de GPS. Ou seja, a interferência não funciona e a falsificação de sinal não adianta. O GPS é eliminado graças a um sistema instalável em qualquer drone ucraniano, tornando a situação ainda mais interessante. O marciano pode ser um drone independente, mas sua tecnologia, ou algo similar, já pode estar amplamente disponível na Ucrânia. No fim de março, o Ministério da Defesa da Ucrânia mencionou novas tecnologias de drones. No Telegram, o ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, disse que o país iniciou testes de uma nova geração de drones bombardeiros no campo de testes Brave One. Brave One é o programa criado pela Ucrânia para apoiar fabricantes de drones a desenvolver tecnologias contra as forças de ocupação russas. Fedorov avaliou que a nova geração de bombardeiros oferece maior alcance, maior carga útil, comunicações seguras e capacidade de operar a partir de posições seguras. Antes de acrescentar que a Ucrânia estava testando tanto bombardeiros leves quanto pesados, sendo os primeiros usados contra infantaria e equipamentos leves, enquanto os últimos são usados contra fortificações e equipamentos pesados. Porém, um detalhe que Fedorov revelou sobre os testes deve chamar sua atenção. Cada drone foi testado a 20 km sob guerra eletrônica, atingindo o alvo e retornando, disse o ministro da Defesa da Ucrânia. Lá está de novo: resistência à guerra eletrônica e ao bloqueio russo. O drone Bumblebee, chamado de marciano pela Rússia, virou uma tecnologia que a Ucrânia integra em vários tipos de drones. Drones bombardeiros de longo alcance, bombardeiros leves de curto alcance para eliminar infantaria. E tem as asas. Não esqueceu delas, né? Vamos relembrar. No seu relatório sobre os novos drones que desafiam a física da Ucrânia, a Laudinov disse que alguns dos drones que ele viu e sobre os quais ouviu relatos estão sendo equipados com asas que aumentam seu alcance e os tornam muito mais rápidos. Em 8 de abril, Militani informou que a unidade Rubicon, grupo de elite de drones da Rússia, já presenciou os drones alados da Ucrânia em ação. A Ucrânia está adicionando asas a drones FPV quadricópteros, o que gera sustentação aerodinâmica e reduz o consumo de energia durante o voo. Menor consumo de energia permite que drones voem mais longe antes de acabar a bateria, atingindo alvos mais distantes atrás das linhas russas.
O exemplo encontrado pela Rubicon tinha uma ogiva PG-7 capaz de destruir veículos blindados, tropas e fortificações. O relatório não cita automação nem resistência à guerra eletrônica, mas fica claro o rumo que a Ucrânia pode tomar com esse novo drone alado. Se outros relatos forem verdadeiros, a Ucrânia possui módulos que pode instalar em seus drones que permitem o uso de IA para testes. Esses módulos estão em testes em drones bombardeiros pelo Ministério da Defesa, e o Marciano pode ser um drone único que inspirou o que a Rússia relata atualmente. Mas ainda pode haver outra reviravolta. Os Estados Unidos parecem estar de certa forma envolvidos no que a Ucrânia está enviando para a Rússia neste momento. Pelo menos a NASA parece estar. A Ucrânia também está desenvolvendo sua própria tecnologia de drones com IA para uma nova geração de armas aterrorizantes capazes de vencer guerras. No entanto, outro jogador pode ter entrado no jogo, a Europa. Segundo a Laudinov, os drones assassinos automatizados e silenciosos estão atormentando as forças russas atualmente. Nossos rapazes derrubaram alguns e analisaram. São feitos em parceria Ucrânia-Alemanha e Ucrânia-França. São modernizados e voam mais longe que os antigos. Vemos que os países europeus estão tentando testar suas novas tecnologias na Ucrânia nesta guerra atual. França e Alemanha também podem estar envolvidas. Não surpreenderia se fossem drones padrão usados pela Ucrânia contra a Rússia. A Alemanha tem um programa de produção conjunta com a Ucrânia, que chamou de Build with Ukraine, e a França já vem caminhando para projetos conjuntos com a Ucrânia há bastante tempo. Se eles participam da fabricação dos drones com IA usados pela Ucrânia, as implicações são grandes. Será que estamos vendo os Estados Unidos, a França, a Alemanha e talvez até alguns participantes não identificados cooperando ou se apoiando na tecnologia uns dos outros para ajudar a Ucrânia? É possível. Essa cooperação fortalece a inovação em drones da Ucrânia, ao longo de mais de 4 anos de luta contra a Rússia. A única coisa que sabemos com certeza é que a mensagem que está saindo das linhas de frente da Rússia agora é exatamente o oposto do que o Kremlin quer que as pessoas ouçam. Putin e seus aliados criaram uma narrativa sobre a guerra na Ucrânia. A Rússia é uma força imparável e possui vantagem tecnológica. A Ucrânia não pode apresentar nada que a Rússia já não tenha pensado antes. Sempre soubemos que isso era um absurdo, mas agora vozes russas estão dizendo exatamente o oposto do que o Kremlin quer que as pessoas ouçam, já que a vantagem dos drones ucranianos está sendo reconhecida em todo o país. O Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, destaca em seu relatório de 9 de abril que várias fontes russas pró-guerra agora afirmam que a Ucrânia conquistou vantagem com sua interdição aérea. Essas inovações são uma grande parte do motivo pelo qual a Ucrânia infligiu mais baixas à Rússia durante o primeiro trimestre de 2026 do que no mesmo período de 2025, acrescenta o ISW. Essas baixas são pesadas. Só em março, a Ucrânia contabilizou 35.351 baixas russas, sendo que 96% dessas baixas foram causadas pelos drones ucranianos, segundo a Al Jazeera. Esse número representou um aumento de 29% em relação à taxa de baixas de fevereiro, e também está um pouco acima do recorde anterior de baixas russas em um único mês que havia sido registrado em dezembro. Em resumo, mais soldados russos estão morrendo por causa de drones do que nunca. Isso pode ser porque a Ucrânia lançou drones de nova geração que desafiam a física, resistem à guerra eletrônica, usam IA e são silenciosos no campo de batalha. A situação da Rússia só tende a piorar. A Ucrânia pode estar satisfeita em deixar que seus resultados falem por si, enquanto apenas dá pistas sobre a nova tecnologia que está usando contra a Rússia. Ela está permitindo que as forças russas descubram essa tecnologia em primeira mão, enquanto são destruídas por ela. Para Alexei Chadiev, cientista russo e diretor do Centro Pushkunik, especializado em drones, os sinais atuais mostram que a Rússia perdeu a liderança em operações de pequenos drones nos últimos 6 meses. A Ucrânia está avançando em sua tecnologia de drones, enquanto a Rússia está em ponto morto. Os alcances foram dobrados, a produção aumentou em 250% desde dezembro, disse o Kiev Post. Enquanto a Rússia usa drones de fibra ótica resistentes à guerra eletrônica, mas com alcance limitado por ficarem presos a cabos, a Ucrânia já emprega drones com IA, que devastam as forças russas na linha de frente e na retaguarda. A Ucrânia agora está muito à frente da Rússia no setor de drones, em uma guerra que tem sido definida pelo uso dessas próprias armas. E a Ucrânia está apenas começando. O país não limita o uso de IA só aos drones de ataque que se infiltram pelo espaço aéreo ocupado e atingem a Rússia com precisão letal. Proteger-se dos ataques de longo alcance russos é outra prioridade da Ucrânia, e a IA Kolanijats também contribui nisso.
O Kiev Post publicou em 1º de abril que a Ucrânia desenvolve enxames de drones com IA para combater os drones Shahed lançados por Putin contra cidades e infraestrutura do país. Esses ataques de longo alcance são um problema. Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou 6.462 drones contra o país em março. Com a IA envolvida, a Ucrânia está criando a capacidade de um único operador de drone controlar todo o enxame de drones interceptores, que podem combater a ameaça dos drones do tipo Shahed da Rússia. Isso é multiplicação da capacidade de defesa. A Ucrânia está desenvolvendo uma solução de um para muitos, não mais um para um. Em breve eles lançarão drones interceptores, capazes de atacar automaticamente drones russos ao serem posicionados por um operador. A Ucrânia sempre inovou em drones e agora se torna uma potência. Assim como o mutante dos X-Men, esse gigante é imparável e só fica mais poderoso com o tempo. Além da IA, da resistência à guerra eletrônica e dos drones perigosos, a Rússia também enfrenta o grande problema do volume. A Ucrânia planeja construir 7 milhões de drones em 2026, o que representa mais de 7 drones por soldado ativo de suas forças armadas. Os custos também estão sendo reduzidos. O Kyiv Independente relata um caso em que a Ucrânia conseguiu destruir um sistema de defesa aérea russo de 25 milhões de dólares, usando um drone que custou 500 dólares para ser construído. Isso mostra uma diferença de preço de 50 mil vezes e prova que o esforço da Ucrânia para neutralizar a vantagem russa em equipamentos e tropas começa a dar resultado. Drones vão decidir a guerra na Ucrânia. Agora, a Ucrânia reúne volume e tecnologias superiores para transformar uma arma que antes a mantinha na luta em uma que vai vencer a guerra inteira. A tecnologia continua avançando também. Estados Unidos e países europeus participam da revolução dos drones na Ucrânia. Mas outra nação entrou em cena, surpreendendo a Rússia. Era uma das poucas áreas da guerra na Ucrânia em que a Rússia alegava ter vantagem. Uma tática baseada no volume puro que permitiu à Rússia destruir a infraestrutura ucraniana e eliminar soldados ucranianos. Mas a Ucrânia virou o jogo. Agora, a Ucrânia está superando a Rússia em algo realmente assustador. A única guerra que importa está sendo vencida, já que os drones de ataque ucranianos estão levando a melhor. A Rússia está acabada e a Ucrânia está apenas começando. Pela primeira vez desde que Putin lançou sua invasão, a Ucrânia está utilizando mais drones de ataque nas linhas de frente do que a Rússia. Isso de acordo com o vice-chefe do gabinete do presidente, Pavlo Paliza, que afirma que a diferença é enorme e vai aumentar ainda mais. A proporção do uso de drones de ataque frontal entre nós e o inimigo mudou. Agora é 1,3 para 1 a nosso favor. Usamos 30% mais drones de ataque que o inimigo, o que traz resultados. Esses resultados são claros. Enquanto Putin inicia a ofensiva de primavera da Rússia jogando mais soldados contra as defesas da Ucrânia, as baixas russas aumentam. Em março, a Ucrânia matou ou feriu 33.988 soldados russos apenas com ataques de drones. Em Donetsk, onde a Rússia intensifica sua ofensiva para tomar o oblast prioritário de Putin, drones ucranianos contribuem para que a Rússia perca 316 soldados por quilômetro quadrado conquistado. Esse desgaste é causado pelos drones. Com a Ucrânia superando a Rússia no uso de drones de ataque, a situação ficará ainda mais devastadora para as forças de Putin. Drones de fibra ótica, uma área em que a Rússia há muito tempo detinha vantagem, representam um exemplo mais evidente da reviravolta que estamos vendo agora na linha de frente. Esses drones, conectados por fio e quase imunes a interferências e guerra eletrônica que afetam outros drones FPV, são um pesadelo antigo para as defesas da Ucrânia. Agora eles viraram a pedra no sapato da Rússia, e ainda por cima com fio. Polícia afirma que sistemas de fibra ótica já respondem por 32% dos ataques diários de drones feitos pela Ucrânia na linha de frente. Na Rússia, esse percentual é de 24%. Isso mostra que a Rússia está tendo mais dificuldade para coordenar ataques de drones por fibra ótica. Essa dificuldade surge justamente quando a Ucrânia aposta mais do que nunca no uso desses drones de ataque. A Ucrânia também não está tendo tudo do seu jeito. Apesar da mudança impressionante, Paliza ressalta que a Ucrânia apenas iguala a Rússia na qualidade dos drones com fibra ótica, embora supere em quantidade. Para qualquer outro país, isso seria suficiente. Para a Ucrânia, isso é um indicativo de que ainda é preciso fazer mais para melhorar seus drones de ataque, até o ponto em que consigam superar a Rússia em todos os níveis possíveis. Além disso, embora a Ucrânia tenha a vantagem geral, a Rússia ainda mantém alguns pontos onde sua estratégia de drones de ataque está superando a da Ucrânia.
Existem áreas onde os russos estão concentrando esforços e tentando criar uma vantagem no espaço aéreo de baixa altitude para garantir, antes de tudo, a possibilidade de sucesso tático para suas unidades terrestres, aponta Polisa. Mesmo assim, isso não diminui o que a Ucrânia conquistou. Isso representa uma grande reviravolta no campo de batalha, que a Rússia tenta desesperadamente conter. A Rússia vai precisar encontrar algumas respostas em breve. Embora ninguém esperasse essa mudança, há um segundo componente relacionado a drones em que a Ucrânia também começou a dominar a Rússia. Já vamos falar desse segundo componente. No quesito drones de ataque, grande parte do sucesso da Ucrânia se deve à criação de zonas de morte de resposta rápida, que se estendem por vários quilômetros ao redor das regiões fortificadas que ela deseja defender. Essas zonas de morte estão cheias de drones de reconhecimento e ataque, que caçam incessantemente soldados russos tentando se infiltrar atrás das linhas ucranianas. Soldados e equipamentos são localizados e destruídos por drones. Esse padrão se repete nas linhas de frente e é o principal motivo do alto número de baixas russas na ofensiva da primavera. De acordo com a Forbes, a resposta da Rússia para esse problema é utilizar enxames de drones que, segundo acredita, permitirão neutralizar a estratégia de zona de morte da Ucrânia. A Rússia aposta que enxames de drones autônomos permitirão superar as defesas de drones da Ucrânia e abrir rotas para ataques terrestres. Há lógica nessa abordagem, mas também falhas. A Ucrânia está produzindo 30% mais drones de ataque que a Rússia, segundo Polisa. Isso indica que a estratégia de enxame da Rússia enfrenta um problema numérico, podendo ser usada apenas de forma limitada nas linhas de frente. Operadores também são necessários para esses enxames. Sim, eles podem ser autônomos, até certo ponto, mas os drones ainda precisam de operadores, mesmo que seja apenas para colocá-los em posição e fazê-los decolar. Esses operadores precisam ficar ao alcance dos drones de ataque da Ucrânia, tornando-se alvos. Com a resposta proposta pela Rússia para a vantagem dos drones da Ucrânia, sendo, na melhor das hipóteses, imperfeita, a Ucrânia agora tem liberdade para apostar ainda mais na nova vantagem que criou para si mesma. A Ucrânia está cobrindo a única lacuna já citada, como costuma fazer. A polícia afirma que, apesar de não ser exatamente um problema, a Ucrânia pode melhorar a qualidade dos drones de ataque. Atualmente está em paridade com a Rússia nessa área e tem vantagem em volume. No entanto, novas tecnologias estão surgindo no campo de batalha, que estão transformando os drones de ataque da Ucrânia em armas ainda mais perigosas do que já são. A inteligência artificial, ou IA, está desempenhando um papel enorme nos esforços da Ucrânia para se destacar em termos de qualidade. Segundo o relatório de 9 de abril do Kiev Post, militares ucranianos lançaram drones táticos de nova geração com IA, imunes a interferências e difíceis de detectar por radares que buscam assinaturas eletrônicas dos drones. Esses novos drones com IA são mais difíceis de derrubar e têm alcance maior que os drones de ataque já usados pela Ucrânia. O Kiev Post diz que a nova geração de drones ucranianos pode percorrer quase o dobro da distância dos atuais, que já matam milhares de soldados russos. Isso os torna versáteis, além de perigosos. Isso permite que a Ucrânia use drones de ataque com IA tanto na Rússia quanto nas áreas ocupadas da Ucrânia. Essas oportunidades já estão sendo aproveitadas, e de forma rara, temos um oficial russo a agradecer por revelar a verdade. Ivan Prokodyko, prefeito indicado pela Rússia na ocupada Rolívka, afirma ter visto pessoalmente os novos enxames de drones ucranianos com IA. O inimigo começou a usar novos drones chamados marcianos, que infelizmente têm uma velocidade de cruzeiro de até 300 km por hora, ou 186 milhas por hora. Não voam mais sob orientação de um operador, mas são controlados por inteligência artificial, relata o Kiev Post, segundo o Prokodyko. Eles são indetectáveis por sistemas de guerra eletrônica e detectores de drones não os identificam. Há rumores de que esses drones são fruto de acordos de fabricação conjunta com países como Alemanha e França. Mas para a Rússia, tudo isso significa que a Ucrânia agora possui drones de ataque que podem voar mais longe, atingir com mais força e ampliar a vantagem em quantidade que a Ucrânia acabou de conquistar. Falando em voos longos, um grande problema piora para a Rússia. Em 8 de abril, a United 44 noticiou que a Ucrânia desenvolve um novo drone FPV capaz de atingir alvos mais distantes atrás das linhas russas. Esse sistema já estaria em uso e foi filmado pela unidade de drones de elite Rubicon da Rússia. Imagens mostram que a Ucrânia passou a equipar drones FPV quadricópteros com asas aerodinâmicas contra a Rússia. Essas asas aumentam a sustentação e reduzem a energia necessária para manter os drones no ar. Menos energia usada aumenta o tempo no ar, permitindo que drones cubram distâncias maiores do que antes. É uma solução tão simples que chega a ser genial.
A aerodinâmica básica, somada ao que a Ucrânia possui, gera nova ameaça à Rússia. Adicione esses novos drones FPV aos enxames movidos por IA, que atacam os territórios ocupados, e a vantagem que a Ucrânia agora possui nos drones de ataque de fibra ótica, e você tem a receita para algo que realmente apavora a Rússia. A Ucrânia está vencendo a guerra dos drones na linha de frente. E essa não é a única vitória da Ucrânia com drones. Mas antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show. Tem muito mais de onde isso veio, então certifique-se de se inscrever para nunca perder um dos nossos vídeos. A Ucrânia está ganhando a guerra dos drones na linha de frente. Putin ao menos esperava que a Rússia mantivesse a vantagem em ataques de longo alcance. Assim, a Rússia poderia aterrorizar cidades e civis da Ucrânia e dar vantagem a seus soldados em terra. Mas há más notícias, Putin. A Ucrânia supera a Rússia tanto na guerra de drones na linha de frente quanto nos ataques de longo alcance. A estratégia de ataques profundos da Ucrânia busca destruir a máquina de guerra russa internamente, sem adotar as táticas terroristas usadas por Putin. Em 6 de abril, a United 44 informou que março foi o primeiro mês, desde o início da invasão de Putin, em que a Ucrânia lançou mais drones contra a Rússia do que o contrário. Levando em consideração que os números podem ser influenciados pela propaganda que cada nação quer divulgar, a Força Aérea da Ucrânia relata que teve que se defender contra 6.462 drones russos em março. Segundo a Ucrânia, cerca de 90% desses drones foram interceptados ou neutralizados. Quanto ao Ministério da Defesa da Rússia, ele afirma que as defesas aéreas do país derrubaram 7.347 drones ucranianos. A Rússia finge ter 100% de sucesso contra drones ucranianos, mas claramente não tem. E essa revelação não é o feito que o Ministério da Defesa russo pensa. Derrubados ou não, a Ucrânia lançou quase 900 drones de longo alcance a mais que a Rússia. Outra disparidade de quantidade está surgindo. E é uma disparidade que claramente favorece a Ucrânia. Para piorar ainda mais a situação da Rússia, seus 6.462 drones lançados foram um recorde para 2026. Foi 28% maior do que o número de drones russos lançados em fevereiro, que por sua vez já havia sido um aumento em relação ao número de drones que a Rússia lançou em janeiro. A Rússia lançou 52% menos mísseis contra a Ucrânia em março que em fevereiro, indicando que as forças de Putin tentavam compensar a queda na produção de mísseis com mais drones. Se for o caso, a Ucrânia simplesmente pulverizou o recorde de drones da Rússia de 2026. Outra vantagem importante está escapando das mãos de Putin. A campanha de longo alcance da Rússia foi planejada, perigosa e feita para aterrorizar civis na Ucrânia. No último inverno, a Rússia aumentou ataques de longo alcance enquanto as temperaturas na Ucrânia chegavam a menos 20 graus Celsius. A Rússia usou a chance para atacar a infraestrutura de aquecimento e energia da Ucrânia, obrigando o povo ucraniano a enfrentar um inverno mais rigoroso do que o normal. Os ataques de longo alcance da Rússia aumentaram em volume e frequência desde o início da guerra. A Nova Voz da Ucrânia apresenta dados que indicam que a Rússia realizou 3.010 ataques com drones em 2022. No ano seguinte, esse número quase dobrou, chegando a 6.011. Em 2024 foram 15.955 e 2025 trouxe consigo 26.327 ataques com drones. Esses números representam uma escalada consistente de ataques de longo alcance, que, segundo o veículo de comunicação, custaram a vida de 2.132 civis ucranianos apenas nos primeiros 11 meses de 2025. Outros 10.522 ficaram feridos até dezembro, e esses números se somam às estatísticas horríveis de vítimas civis da guerra como um todo. A Ucrânia está contra-atacando os ataques russos em profundidade. Antes de falarmos sobre isso, a Ucrânia também está revidando na mesma moeda. Putin ataca civis, enquanto a Ucrânia quebra recordes com ataques de drones de longo e médio alcance, superando a Rússia e destruindo equipamentos e infraestrutura militar. As defesas aéreas da Rússia são alvo específico há muito tempo. Só em 2025, o Serviço de Segurança da Ucrânia, ou SBU, eliminou impressionantes 4 bilhões de dólares em equipamentos de defesa aérea russos. Essa destruição sistemática das defesas aéreas da Rússia continua em 2026, como disse um soldado com o codinome Schultz ao Kiev Independent em março. Nós vamos desgastando gradualmente toda a ROK e tentando esgotar as capacidades de defesa aérea deles para expandir essa zona de abate para instalações de produção, empresas, equipamentos e quartéis generais, diz Schultz, do 413º Regimento das Forças de Sistemas Não Tripulados da Ucrânia. Ele não está errado. De junho de 2025 a março de 2026,
Quase um terço dos ataques ucranianos verificados na Rússia e territórios ocupados miraram infraestrutura de defesa aérea, com ainda mais ataques direcionados a ativos de negação aérea e anti-acesso russos. Esses tipos de ataques estavam preparando o terreno. E agora que as defesas aéreas da Rússia estão em pior estado do que nunca, a Ucrânia está aproveitando. É por isso que agora estamos vendo a Ucrânia lançar mais drones de longo alcance do que a Rússia. Antes, a Ucrânia já tinha os números, mas queria que eles tivessem impacto ao serem usados. Os ataques de longo alcance da Rússia são aleatórios. Os ataques em profundidade da Ucrânia são precisos, possíveis após meses abrindo caminho pelas defesas aéreas russas. O resultado? Podemos dizer que a Rússia já sente o impacto. Ataques da Ucrânia a terminais de petróleo do Báltico russo entre março e início de abril destruíram unidades de armazenamento e fecharam 2 portos que respondem por 40% das exportações russas de petróleo. Com a disparada dos preços do petróleo após a Operação Fúria Épica no Irã, esses ataques vieram em ótima hora. Cortaram a tábua de salvação do petróleo da Rússia, quando Putin e seus aliados do Kremlin estavam na melhor posição para lucrar em anos. Segundo a TVP World, ataques ucranianos às defesas aéreas russas permitiram que a Ucrânia causasse à Rússia uma perda de cerca de $1 bilhão em receitas de petróleo. A Ucrânia agora está lançando suas sanções voadoras, em um ritmo que Putin jamais poderia ter esperado. Drones de longo alcance estão levando a guerra da Rússia de volta ao país e pressionando Putin politicamente. A Rússia deveria ter varrido a Ucrânia durante a Operação Militar Especial. Mas não só a Ucrânia vem repelindo a Rússia há mais de 4 anos, como agora está à frente da Rússia tanto no quesito de ataques quanto no uso de drones de longo alcance. Até aliados de Putin, como o ex-ministro da Defesa Sergei Shoigu, admitem que a guerra contra a Ucrânia não saiu como planejado. Se essas reações continuarem ignoradas, o controle crescente e a frustração acumulada podem causar uma explosão em uma região e depois uma reação em cadeia, diz Olexei Melnik, co-diretor de estudos de política externa e segurança internacional no Centro Razumkov. Os ingredientes já estão presentes: insatisfação com as autoridades, uma sensação crescente de insegurança e instabilidade cada vez maior, acrescenta Melnik. Putin perdeu alguns aspectos da guerra que poderia alegar como vitórias. O fato de a Rússia estar ficando para trás na guerra dos drones é mais um golpe para um presidente russo cuja imagem de homem forte já está manchada. Até a guerra econômica dos drones favorece a Ucrânia. À medida que a Ucrânia lança mais drones de longo alcance do que a Rússia, Putin também precisa lidar com as tecnologias anti-drones que a Ucrânia está criando e que tornam menos eficazes os ataques russos em profundidade. A Ucrânia agora possui drones interceptadores que custam entre $1.400 e $2.400 e são mais do que suficientes para parar os drones do tipo Shahed da Rússia, que custam mais de 10 vezes esse valor. A experiência da Ucrânia com drones a tornou muito procurada no Oriente Médio, onde países do Golfo assinam com a Ucrânia acordos de defesa de uma década para aproveitar a experiência e os equipamentos desenvolvidos em mais de 4 anos de guerra contra a Rússia. Em resumo, a Ucrânia vence a guerra dos drones de várias formas. Em termos de números, a Ucrânia sai na frente tanto em drones de ataque quanto em drones de longo alcance. Isso não parece que vai mudar tão cedo. A Ucrânia está aumentando ativamente sua produção de drones. O vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Serhai Boev, afirmou em janeiro que o país planeja fabricar 7 milhões de drones de diversos tipos em 2026. A Ucrânia planeja abrir 10 fábricas de drones na Europa este ano, espalhando sua produção por países que Putin não pode atacar sem iniciar uma guerra com a OTAN. A Ucrânia avançou e fará de tudo para permanecer lá. As referências à Europa e ao Golfo mostram como os drones tornaram a Ucrânia uma influenciadora geopolítica. Em 2022, a Ucrânia era um pequeno player com grãos e recursos naturais para oferecer. Agora, é líder no que talvez sejam as armas mais importantes do século XXI. A Rússia foi completamente superada. O que isso significa para Putin? Já vimos. Mais soldados russos morrem, pois o início desastroso da ofensiva de primavera na Ucrânia os fez enfrentar a barreira dos drones de ataque ucranianos. Na Rússia e áreas ocupadas, defesas aéreas, petróleo e outros alvos militares estão em chamas. A Ucrânia está se tornando um ator-chave no cenário global à medida que o controle de Putin enfraquece. E então, aos números. A Ucrânia simplesmente tem mais. Está lançando mais drones de ataque de longo alcance do que nunca. Mais drones do que a Rússia pode suportar. E enquanto planeja para o restante de 2026, a única coisa que sabemos com certeza é simples. A Ucrânia só vai ficar mais forte na guerra dos drones. Já paralisou a rota vital da Rússia no Báltico.
A Ucrânia mostrou a força de seus drones ao causar uma semana infernal na costa russa. Portos antes intocáveis agora queimam, e o impacto econômico deve deixar a Rússia ainda mais atrás da Ucrânia na guerra dos drones. Uma fase perigosa da guerra começou. Saiba mais assistindo ao nosso vídeo. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossas análises dos últimos desdobramentos da guerra da Ucrânia. Obrigado por assistir.